Shen Yuan, deitado na cama, franziu a testa com força, e uma grande quantidade de suor escorria pela sua testa, parecendo estar preso num pesadelo sem fim. No instante seguinte, ele acordou violentamente de seu sono e, ao mesmo tempo, abriu a boca com uma enxurrada de palavrões. Droga! Quem foi o desgraçado que jogou o lixo do alto? Ofegante, sua respiração subia e descia rapidamente. A visão de Shen Yuan, recém-acordado, ainda estava um pouco embaçada. No entanto, ele varreu rapidamente os arredores com os olhos. A cena ao redor não era o ambiente branco puro de um hospital que ele imaginava. Em vez disso, era um layout em tons quentes e lhe deu uma forte sensação de familiaridade. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça. Ao abrir os olhos novamente, sua visão estava muito mais clara. Este não é meu quarto? Depois de ver claramente os arredores, Shen Yuan confirmou sua localização atual, mas isso o deixou ainda mais confuso. O que estava acontecendo? Eu me lembro de ter sido atingido. De repente, Shen Yuan lembrou-se de algo e estendeu a mão para tocar o topo de sua cabeça. Mas ele só tocou seu próprio cabelo. Não havia ferimento ou inchaço em sua cabeça como ele esperava. Foi um sonho? Para ser honesto, foi bem realista. Naquela época, senti como se tivesse ouvido o som de ossos se partindo. A cena em seu sonho ainda deixava Shen Yuan com medo. Afinal, a sensação de encarar a morte era realmente muito assustadora e perturbadora. Felizmente, tudo isso foi apenas um sonho. Pensando nisso, Shen Yuan não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Todo o seu corpo relaxou. Que pena que no segundo seguinte Shen Yuan foi desmentido. Vendo Shen Yuan, que acabará de relaxar. Seu rosto relaxado de repente congelou e ele franziu a testa. Uma dor latejante, de origem desconhecida, atingiu sua cabeça. Juntamente com isso veio uma memória familiar e estranha. Quando a dor passou, Shen Yuan finalmente entendeu o que havia acontecido. Eu transmigrei e voltei para o meu primeiro ano do ensino médio. Neste mundo, existem seres extraordinários chamados Shongsu. E os humanos têm a capacidade de firmar contratos com o Shongsu para usar seu poder, pensando nas informações que acabará de receber de sua memória. Shen Yuan ficou chocado e animado. Afinal, quem não ansiaria por poder extraordinário? Em sua vida passada, Shen Yuan frequentemente fantasiava em obter poder extraordinário. Assim como o instinto de sobrevivência, tornar-se mais forte é um instinto humano. Ou melhor, tornar-se mais forte e evoluir é a busca instintiva de todas as criaturas. Shen Yuan, que não teve contato com o extraordinário em sua vida passada, naturalmente ansiava ainda mais pelo poder extraordinário. Claro, cultivar Shongsu não é tão simples. Shongsu poderosos geralmente requerem um investimento massivo de recursos, e os custos são astronômicos. Muitos tesouros nem sequer podem ser comprados. Eles só podem ser obtidos lutando por suas vidas em vários reinos secretos. Pensando nisso, Shen Yuan cerrou os punhos. Já que o céu lhe deu uma chance, então eu tenho que aproveitá-la. Eu tenho que chegar ao pico para ver a paisagem lá de cima. Como se para responder à determinação de Shen Yuan, uma surpresa veio. Um painel transparente apareceu, surgindo diante de seus olhos. Jin, Sistema Auxiliar de Cultivo de Shongsu, vinculando em andamento. Jin, vínculo completo. O sistema detectou que o hospedeiro não tem uma reencarnação. Por favor, o hospedeiro obtenha uma reencarnação o mais rápido possível para desbloquear as funções do sistema. Caramba, essa coisa na minha frente, como membro que leu muitos livros ao longo dos anos. Naturalmente está muito familiarizado. Antes que o membro pudesse explorar as funções do sistema, um som veio de fora do quarto, interrompendo. O que é esse grito pela manhã? Levante-se e coma logo. Você vai se atrasar, sabia? O membro não tem objeções a isso. A razão é que o dono dessa voz é a mãe do membro. E ela tem o poder na casa. O membro não ousa negligenciar e se levanta imediatamente. Completou a lavagem o mais rápido possível. Assim que abriu a porta, veio uma voz. Idiota! Idiota! O dono da voz é um papagaio. Ou melhor, um animal de estimação com a aparência de um papagaio. Ele é exatamente a reencarnação de Shen Yuan. Ok, eu sei que você se chama idiota. Você não precisa repetir várias vezes. Indo para a cozinha, ele viu sua mãe sentada à mesa de jantar à primeira vista. Vendo sua mãe, que estava muito mais jovem do que em suas memórias, o membro não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado. Mãe, você parece muito mais jovem. Essa frase é uma emoção. Ao mesmo tempo, é a verdade. Contratar uma reencarnação pode obter feedback, e a vida útil do mestre de bestas também aumentará. No entanto,
Assim que a frase saiu, o membro imediatamente se arrependeu. A razão é a reação de Shen Yuan a seguir. Era simplesmente muito deprimente para o membro. Ele viu que ele inclinou a cabeça para longe do membro. A cadeira sob ele se afastou um pouco do membro, olhando para o membro com cautela, seus olhos cheios de suspeita e desconfiança. Era como tratar um prisioneiro. O que há com sua boca doce? Você fez algo que não pode ser dito? No segundo seguinte, Shen Yuan pareceu pensar em algo e continuou. Eu te digo. Mesmo que você diga coisas boas, a mesada ainda será a mesma. Você não pode ter um centavo a mais. Ele acrescentou. E mesmo que você não diga nada, sua mãe e eu sempre teremos 18 anos. Mãe, você pensou nos meus sentimentos ao dizer isso? Não. Mas pensei nos sentimentos da minha carteira. Membro, eu sou realmente seu filho biológico. Mas pensei nos meus sentimentos carteira membro. Você é realmente meu filho biológico? A mãe de Shen suspirou, com uma expressão triste no rosto, e disse. Parece que não consigo mais esconder. Vou te contar a verdade. Na verdade, você é meu e do seu pai. Nós o encontramos no lixo lá embaixo. Shen Yuan, sobre a cobra e a pele da mãe de Shen. E o retorno dos detalhes. Shen Yuan ficou calmo. Tudo era a mesma receita familiar. O mesmo sabor, embora um pouco irritado, mas considerando a diferença de força entre nós. Shen Yuan decidiu engolir suas dúvidas. É claro que ainda precisava expressar sua raiva. Ele direcionou sua raiva para a tigela de arroz em suas mãos e começou a devorar freneticamente a comida. Coma devagar. Ninguém está competindo com você. Por que você está comendo tão rápido? Shen Yuan não respondeu. Apenas continuou comendo com a cabeça baixa. Em mais alguns dias. Será seu aniversário de 16 anos, e o dia em que você assinará seu contrato. Já pensou com qual reconfiguração você quer fazer um contrato? Falando nisso, Shen Yuan não estava mais com sono. Acontece que neste mundo, somente quando as pessoas atingem os 16 anos, elas podem contratar reconfigurações e se tornar reconfiguradores. O princípio exato permanece desconhecido até hoje. 1. Tenho alguns alvos, mas preciso pensar bem antes de decidir. A mãe de Shen fingiu não se importar e deu um tapa em Shen Yuan. É bom ter alvos. Não se preocupe com dinheiro. Nossa família não se importa com essa quantia. Lembre-se de escolher o melhor. Shen Yuan ficou sem palavras com a generosidade da mãe de Shen. Mãe, você se esqueceu que vovô e vovó têm uma loja de reconfigurações? É tudo a mesma coisa. Não se preocupe com esses detalhes. Shen Yuan, sobre a cara de pau de sua mãe. Não pôde fazer nada a não ser dar um sorriso educado, mas não elegante. E mais uma coisa, não escolha seu pai. Você escolheu um camarão como sua primeira reconfiguração? Pense no papagaio. Na sala de estar que não para de chamar de idiota, e compare com seu pai, que tem a altura de uma pessoa. E um camarão que esmaga rochas com um soco. Shen Yuan realmente quer perguntar à mãe de Shen. Quanta cara de pau ela tem para dizer algo assim? Depois que Shen Yuan terminou o café da manhã, começou a se espalhar para a escola, e no caminho viu vários animais de estimação acompanhando seus donos. Embora os membros já estivessem preparados através das memórias em suas mentes, quando viram a cena na estrada com seus próprios olhos, ainda se sentiram chocados. Alguém montava um tigre enorme, que dava saltos de vários metros. Com alguns saltos, ele já havia desaparecido. Havia também pequenas feras exóticas, que ficavam nos ombros de seus donos, fazendo beicinho e sendo fofas. Mais do que isso, estavam em pássaros enormes, cortando o céu, deixando uma marca branca que parecia rasgar o céu. Tudo isso fez o membro sentir o coração acelerado, cheio de desejo por animais de estimação exóticos. Além disso, o membro teve uma surpresa inesperada. Acontece que, quando o membro viu o tigre balançando quando era um novato, um painel do sistema apareceu diante dele. Tigre. Pode evoluir. Atributos. 5. Nível, LV22. Raça. Tigre de nível de besta selvagem. Nível de raça. Comum. Talento, fúria. Em estado de raiva. A chance de aumentar todos os atributos. Habilidades. Investida, garras. Mordida, chicote de cauda, rugido. Na parte inferior do painel, havia uma introdução a esta besta exótica. Tigre, besta exótica de tipo de gravação corporal, com agilidade e força considerável. No entanto, o nível mental é fraco. Da mesma forma, quando o membro olhou para o pássaro gigante que cortava o céu, seu painel também apareceu diante do membro. Assim como o tigre, o nível e a raça deste pássaro gigante. E suas fraquezas,
também foram revelados. Para tudo isso, o membro instintivamente disse uma palavra: merda. Enquanto estava feliz e achava o sistema incrível, o membro também tinha algumas dúvidas. Por que o papagaio idiota de sua mãe em casa não mostrou um painel? Falando nisso, ela não é também uma besta exótica? Após pensar por um momento, o membro desistiu. Ele só podia atribuir isso ao papagaio idiota de sua mãe ser muito inútil, completamente ignorando que ele não tinha realmente olhado para o papagaio idiota do membro esta manhã. Vendo que o tigre podia evoluir atrás do painel, o membro tentou clicar. 10 linhas de purificação surgiram. Uma grande quantidade de grama de fogo foi consumida, purificando fogos de artifício do atributo fogo. O corpo foi treinado por um longo tempo, e o tigre caçador furioso, cuja força e velocidade aumentaram novamente, foi acidentalmente atingido por um raio. A fera feroz do raio, que sobreviveu por sorte. Espere. Olhando para as várias rotas de purificação diante dele, os membros ficaram arrepiados. SSSS. Isso é realmente incrível. Sem mencionar mais nada. Os membros sabem sobre a besta pesada, o tigre-abraço. Eles também conhecem a rota de purificação. Eles aprenderam tudo nos livros didáticos. Os livros indicam claramente que o tigre-abraço tem apenas 2 rotas de purificação, enquanto no painel do sistema diante dos membros há mais de uma dúzia de rotas de purificação listadas. O membro, sendo uma pessoa muito mais velha do que sua idade atual, ele entende ainda mais o valor das rotas de purificação diante dele. Sem exagero, cada rota aqui poderia abalar o mundo inteiro. Afinal, a descoberta de cada rota requer sorte e riqueza. Leve um animal de estimação para purificar uma nova rota, para encontrar precisamente a causa da purificação. Isso requer muitas tentativas, investindo muitos animais exóticos do mesmo tipo, replicando a experiência de purificação de animais de estimação um por um. Esta é a grama de fogo, junto com outras 3 ervas e frutas de fogo. Mas o painel do sistema do membro exibe. O tigre de fogo abraço só precisa de uma grande quantidade de grama de fogo para ser purificado. Sem dúvida, essas outras 3 ervas e frutas foram desperdiçadas. Isso significa: se o membro contratar uma besta exótica, ele pode purificá-la com o menor custo. Sem mencionar as rotas de purificação que não foram descobertas. Mesmo aqueles que já foram considerados pelo povo. As rotas foram purificadas ao extremo. Ainda existem rotas de purificação depois disso? E o sistema atual ainda não está totalmente desbloqueado. Apenas a função de detecção é tão poderosa. Mas como será depois que estiver totalmente desbloqueado? Pensando nisso, o coração do membro estava ardente, e seus passos ficaram muito mais leves. Ele chegou ao andar de sua sala de aula. O membro primeiro acalmou seu coração animado antes de continuar em direção à sala de aula. Assim que chegou à porta de sua sala de aula, o membro ouviu exclamações vindas de dentro da sala de aula. SSSS. Não é à toa que é jovem mestre Lin. Ele conseguiu reservar um rinoceronte dourado. Tão incrível. Uma besta de estimação tão poderosa deve custar pelo menos centenas de milhares, certo? Centenas de milhares? Deixe-me dizer, deve custar pelo menos 1 milhão. Ou do tipo que tem preço mas não tem comprador. Dito isso, todos na sala de aula soltaram outro suspiro de espanto. Quer fossem os que estavam perto da sua mesa, quer os que estavam nos seus próprios lugares. Todos olhavam para Lin Yu com olhares cheios de inveja. Lin Yu exibia um sorriso radiante, aceitando os elogios de todos, fingindo modéstia e dizendo: sou mediano. Shen Yuan não queria prestar muita atenção a esta cena. Afinal, na sua vida passada, ele e Lin Yu não se davam bem. Mas como diz o ditado, o céu não atende aos desejos humanos. Assim que Shen Yuan planeou ignorar a multidão barulhenta e avançar silenciosamente para o seu próprio lugar, um capanga que estava sempre ao lado de Lin Yu viu Shen Yuan entrar na sala de aula. Shen Yuan, você sabia? A fera escolhida do jovem mestre Lin é um rinoceronte dourado brindado. A pessoa que disse isso estava extremamente animada, como se ele fosse quem tivesse conseguido o rinoceronte dourado brindado. Shen Yuan tinha certeza que desde o primeiro ano até agora, quase 2 meses, essa pessoa não lhe tinha dito uma única palavra. Essa conversa inesperada desta vez era apenas para ouvir o seu espanto e satisfazer o seu sentimento de realização por conhecer uma pessoa importante. É isso? Isso é realmente impressionante. Embora ele tenha dito isso com a boca, havia um tom de superficialidade. Deixando essa frase,
Shen Yuan parou de prestar atenção a essa pessoa. Ele só podia continuar a estudar. Shen Yuan não se importava com o rinoceronte dourado blindado. Afinal, com as memórias herdadas, ele tinha visto muitas feras incríveis. Havia muitas que excediam em muito o nível do rinoceronte dourado blindado. Agora que tinha um sistema com inúmeras rotas de evolução, Shen Yuan importava-se ainda menos com isso. Ele tinha confiança de que poderia evoluir até mesmo um porco numa besta divina. Um mero rinoceronte dourado blindado merece apenas 2 palavras. E as pessoas que cercavam Lin Yu olharam para a expressão um pouco indiferente de Shen Yuan e de repente sentiram que os seus próprios entusiasmos eram como os de um palhaço. Sentindo a atmosfera arrefecer à volta, o seu rosto ficou imediatamente sombrio. O objetivo de Lin Yu era muito claro: ostentar a sua riqueza. O seu pai fez fortuna nos últimos 2 anos e atingiu o pico da vida. Isso também fez com que ele, este sujeito, descolasse. Lin Yu, que se tornou rico, escolheu decididamente a alegria de ostentar o seu equipamento 24 horas por dia. Embora Shen Yuan tivesse falado bem, a sua atitude fez o local arrefecer. Isso ainda incomodou um pouco Lin Yu. Lin Yu revirou os olhos e imediatamente fingiu ser um cavalheiro. Perguntou, com o pretexto de preocupação mas na verdade a zombar: a propósito, qual é a fera escolhida do nosso grande mestre Shen? Acredito que certamente haverá uma escolha melhor do que a minha. Vendo Lin Yu falar, aquelas roupas e seus capangas imediatamente entenderam. É hora de eles mostrarem do que são capazes. HMPH, jovem Lin, é ele. Que escolha ele poderia ter? No máximo, ele só poderia escolher aquelas feras relacionais. Exatamente, exatamente. Ele só pode escolher no meio do lixo. Shen Yuan franziu a testa. Isso me mordeu? Nesse caso, não me culpe. Shen Yuan primeiro observou o médico, depois olhou para eles com sarcasmo e balançou a cabeça. Sim, mesmo que eu só possa escolher no meio do lixo, ainda sou melhor do que algumas pessoas que gostam de ser cães para os outros, não é? Depois de dizer isso, ele olhou para Lin Yu e acrescentou: você não acha, jovem Lin? A expressão de Lin Yu congelou, e por um tempo ele não soube como responder, embora fosse realmente o caso. Mas isso é algo que pode ser dito diretamente? Assim que Shen Yuan disse isso, os capangas de Lin Yu ficaram com o rosto vermelho, como se tivessem se sentido extremamente insultados. Os olhares dos outros na sala de aula os fizeram sentir como se estivessem nas costas. Ouvindo as risadas abafadas vindas de todos os lados, isso deixou os capangas de Lin Yu ainda mais furiosos. Eles se viraram, tentando encontrar quem estava rindo, mas não encontraram nada, então tiveram que se virar. E apontaram a lança para o instigador de tudo. Se olhares pudessem matar, Shen Yuan já estaria cheio de buracos. Em comparação com a raiva de alguns deles, Shen Yuan estava calmo. Se não fosse pela linha do canto da boca, que revelava um traço de escárnio, poderia ser dito que ele estava sem expressão. Várias pessoas estavam em um estado extremamente sensível por causa das palavras de Shen Yuan. Justamente agora, e naturalmente descobriram um traço de escárnio em seu rosto. Droga! O que você quer dizer, garoto? Você está sendo ingrato. Se tiver coragem, não vá embora depois da aula hoje. Assim que a situação estava prestes a se intensificar, Lin Yu saiu e parou aquelas pessoas. Ok, mas jovem Lin, olhe para este garoto. Lin Yu balançou a cabeça para ele, deu um tapinha em seu ombro e disse: não se preocupe. Deixe comigo. Vendo seu chefe falar, essas pessoas reprimiram sua raiva. No entanto, seus olhares ainda olhavam ferozmente para Shen Yuan, com um brilho selvagem nos olhos, como se quisessem devorar Shen Yuan vivo. Shen Yuan, por outro lado, balançou a cabeça para aquele grupo de pessoas. O mundo de Shen é frágil, e ele cede com uma frase. Depois de acalmar seus cães de perna, Lin Yu virou-se para Shen Yuan e disse: Shen Yuan, se você está tão confiante, por que não apostamos? Ele fez uma pausa. Lin Yu mostrou uma expressão animada e continuou: ou você está com medo e não se atreve a vir. Se for esse o caso, então esqueça que eu disse isso. Shen Yuan franziu a testa ligeiramente. Uma tática de provocação tão infantil que qualquer pessoa com bom senso veria em um instante, mas Shen Yuan não recusou imediatamente. Em vez disso, ele fez uma pergunta de volta. Apostar o quê? Como apostar? Usaremos as batalhas de reconstrução mais comuns. O tempo será no próximo mês, e a aposta será de 10.000 yuans. O que você acha? Considerando a situação financeira de Shen Yuan, com medo de que o preço fosse muito alto, ele seria rejeitado diretamente, então Lin Yu ofereceu apenas 10.000.
Na concepção de Lin Yu, 10 mil deveria ser uma quantia enorme para Shen Yuan, o suficiente para fazê-lo sentir dor. Lin Yu não percebeu que, quando ele digitou a aposta de 10 mil yuans, o que transpareceu nos olhos de Shen Yuan foi: era como se ele estivesse perdendo dinheiro para um pobre coitado. Sim, Shen Yuan era na verdade muito rico. É só que Shen Yuan era discreto e nunca se gabava. Você vai usar seu rinoceronte de armadura dourada? Não, 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 para não dizer que o estamos intimidando. Que tal isso? Daqui a alguns dias é o aniversário de Dong Hai, que é um dia depois do seu. Deixe-o ser seu oponente então. Depois de falar, Lin Yu apontou para o jovem que ele tinha batido no ombro antes. Dong Hai. Dong Hai ficou confuso e sentiu seu couro cabeludo formigar. Irmão mais velho? Não. Todo o meu dinheiro de bolso e dinheiro de presente que economizei por tantos anos não chegam a 10 mil. Ele imediatamente olhou para Lin Yu com pena em seus olhos. Infelizmente, o canalha Lin Yu o ignorou, apenas sorriu e olhou para Shen Yuan à sua frente, com uma expressão de quem tem a vitória nas mãos. O rosto de Shen Yuan instantaneamente ficou como se estivesse comendo constipação, sufocado e desconfortável. Ele tem medo de não conseguir se conter e rir em voz alta no próximo segundo. Eles vieram para dar dinheiro de graça? Já que é assim, não me culpe por ser indelicado. Se o rinoceronte de armadura dourada fosse um pouco problemático, para outras reconstruções, Shen Yuan tinha 10% de certeza. Isso mesmo, para o rinoceronte de armadura dourada de Lin Yu, Shen Yuan apenas achou um pouco problemático. Quando realmente se enfrentassem, ele não estaria nada receoso. Sem problema. Mas 10 mil yuans não é um pouco? Assim que essa frase saiu, ela superou em muito as expectativas de Lin Yu e seus subordinados. Até os deixou atordoados. Isso caiu em um poço de dinheiro? Não sabe o que é bom para si. Um plebeu te chama de jovem mestre Shen e você realmente se considera o dono da situação? Diferente dos outros. 203 Dong Hai, um dos envolvidos, sentiu o coração apertar violentamente, e Lin Yu apenas deu um sorriso frio. 204 Já que você está procurando a morte, não me culpe. Jovem mestre Shen, se você acha pouco. 205 Que tal aumentarmos um pouco? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Dong Hai, ao lado de Lin Yu, 206 lentamente perderam o brilho, como se tivessem perdido a alma. Acabou. 207 Pai e mãe, seu filho pode ter que arcar com uma dívida pesada. Em contraste, 208 O coração de Shen Yuan estava florindo de alegria, e os outros colegas que testemunhavam a cena em toda a cidade ficaram chocados com a aposta de Shen Yuan com Lin Yu. 209 Ainda por cima aumentou ativamente a aposta para 100 mil e balançou a cabeça. Comparado a Dong Hai e os outros, eles eram ainda menos otimistas em relação a Shen Yuan. Eles não acreditavam que Lin Yu, que provocou ativamente, não teria 210 um plano reserva. Eles já conseguiam ver o final de Shen Yuan arriscando uma dívida de 100.211 Ok, então está decidido. Dito isto, 212 Lin Yu levou seus capangas e saiu do local onde Shen Yuan estava, voltando para o seu lugar anterior. 213 Dong Hai, com uma expressão preocupada, perguntou: Jovem mestre Lin, por que você apostou com ele? 214 E se ele perder? Lin Yu se virou e olhou para ele. Do que você tem medo? 215 Você não tem confiança em si mesmo? Não é medo de um Isse? Fique tranquilo. 216 Se você perder esse dinheiro, eu pago. Você não precisa se preocupar com nada. Ao ouvir as palavras de Lin Yu, 217 Dong Hai finalmente suspirou de alívio. No entanto, a próxima frase de Lin Yu o levou ao paraíso. 218 Os outros capangas lançaram olhares de inveja para Dong Hai. 219 Eu também vou patrocinar extra para você um bom animal de estimação, desde que você dê uma boa lição nele. Falando no final, nos olhos de Lin Yu, 220 passou um lampejo de crueldade. Para um rico de segunda geração como ele, o que mais se temia era que os outros não lhe dessem rosto. 221 Se fosse alguém com força e mais forte que ele, tudo bem. Mas quando o outro lado não passa de uma pessoa comum, 222 Então esse rosto tem que ser recuperado. Claro, o acima é apenas uma pequena parte dos objetivos de Lin Yu. 223 O principal objetivo ainda é estabelecer sua autoridade absoluta na turma, tornando toda a turma um seu feudo. 224 Pode-se dizer que se hoje não fosse Shen Yuan, amanhã poderia ser Zhang San ou Li Si, apenas que Shen Yuan teve o azar de cruzar seu caminho.
225. Com isso, ele naturalmente não se importou de gastar um pouco mais de dinheiro para patrocinar Don Hai, afinal, assim 226 ele ainda poderia conquistar o coração de seus capangas. Jovem mestre Don Hai, um dos envolvidos, sentiu o coração contrair-se violentamente, enquanto Lin Yu riu friamente. Já que você está procurando a morte, então não me culpe. Jovem mestre Shen, já que você acha pouco. Então que tal adicionarmos um Lin? Pode. Ao ouvir estas palavras, os olhos de Don Hai ao lado de Lin Yu lentamente perderam o brilho, como se tivessem perdido a alma. Acabou, acabou. Pai, mãe, o vosso filho pode ter de arcar com uma dívida pesada. Em contraste, o coração de Shen Yu sorria de alegria, enquanto os outros colegas de classe que testemunharam esta cena pela cidade inteira viram Shen Yu aceitar a aposta de Lin Yu, e até aumentou ativamente a aposta para 100 mil, abanando a cabeça. Comparados com Don Hai, eles tinham ainda menos esperança em Shen Yu. Não acreditavam que Lin Yu, que aumentou ativamente o preço, não teria um plano de contingência. Pareciam já ver o fim de Shen Yu arcar com uma dívida de 100 mil. Ok, então está decidido. Depois de dizer isso, Lin Yu levou seus capangas e saiu do local onde Shen Yuan estava, voltando para o lugar onde estavam antes. Don Hai perguntou com preocupação, jovem mestre Lin, por que apostar com ele? E se você perder? Lin Yu virou a cabeça e olhou para ele. Do que você tem medo? Você não tem confiança em si mesmo? Não é um e-se. Tenha certeza. Se você perder, eu pagarei esse dinheiro. Você não precisa se preocupar com nada. Ao ouvir as palavras de Lin Yu, Don Hai finalmente relaxou. No entanto, a próxima frase de Lin Yu o levou ao paraíso. Os outros capangas olhavam para Don Hai com inveja. Eu também te darei um bom animal de estimação extra, desde que você o ensine uma lição severa. No final da frase, os olhos de Lin Yu brilharam com um toque de crueldade. Para um playboy como ele, o que ele mais odiava era ser desrespeitado. Se fosse mais forte e mais forte que ele, tudo bem, mas quando o outro lado é apenas uma pessoa comum, então essa dignidade deve ser recuperada. Claro, o acima é apenas uma pequena parte dos objetivos de Lin Yu. O objetivo principal é estabelecer sua autoridade absoluta na classe, tornando toda a classe seu domínio. Pode-se dizer que se não fosse Shen Yuan hoje, amanhã poderia ser Zhang Shou Li Si. Apenas Shen Yuan acabou acertando o alvo. Com isso, ele naturalmente não se importava em gastar mais dinheiro para patrocinar Don Hai, afinal, assim, ele também pode conquistar os corações de alguns irmãos mais novos. Jovem mestre Lin, não se preocupe. Eu definitivamente farei ele pagar o preço. Don Hai imediatamente mostrou lealdade. Certo, irmão Dong. Desta vez, temos que pagar por uma refeição, certo? Exatamente, jovem mestre Lin, irmão Dong. Você também não pode ser mesquinho, certo? Don Hai, que estava tendo um bom dia, naturalmente não recusou e concordou rindo. Ha ha ha, claro, claro. Hoje, depois da escola, vou definitivamente convidar todos para o churrasco para comer bem. Embora os membros não pudessem ouvir o que Lin Yu e os outros estavam dizendo, eles podiam adivinhar algumas coisas observando suas ações. Vendo Lin Yu e os outros rindo ali, os membros também mostraram um leve sorriso. Sorria mais agora, ou então você vai se arrepender depois. Se eu não ganhar esse dinheiro de volta para você, eu estarei desapontando todos vocês, idiotas. Membros, você é muito impulsivo. Você não deveria ter apostado com eles. Eles vieram preparados e estavam deliberadamente tentando te enganar. É melhor você falar com eles e cancelar a aposta. Os membros se viraram para olhar para Zhang Ao, que estava na mesa ao lado. Eu sei, você sabe. Você sabe e ainda concordou com eles. Deixa a bala voar um pouco. Depois de dizer isso, os membros sorriram calmamente. Olhando para os membros cheios de confiança, Zhang Ao não pôde deixar de balançar a cabeça em seu coração. Ele tinha um bom relacionamento com os membros. Ele queria convencê-lo e impedi-lo de cair na armadilha. Agora ele disse tudo o que precisava ser dito. Se os membros ouvirão ou não depende deles. Claro, se os membros puderem realmente vencer, ele os apoiará muito. Logo, o sinal da aula soou. O professor de sala, com o cabelo oleoso, entrou com os livros. Ok, peguem seus livros de estudo. Hoje vamos falar sobre o conhecimento do Essence of Monster Bears. Caminhando para casa. Vendo os Pet Bears ao lado de outras pessoas ao longo do caminho, várias informações também surgiram na frente dos membros. Coincidentemente, o pássaro gigante que deixou 2 marcas brancas no céu esta manhã
Passou por cima de sua cabeça novamente. Águia gigante violenta pode evoluir atributos. Fama nível LV30 raça. Espécie gigante de falcão da família das aves nível da raça Elite. Talento extremo acelera várias vezes em alta velocidade no ar. Habilidades garras rasgantes corte rápido rugido furioso. A águia gigante violenta é uma fera selvagem, rápida e feroz. Uma fera élite poderosa com força muito superior à maioria das outras feras. Fraqueza, trovão. Observando o painel da grande ave à sua frente, a atenção do membro estava focada no nível da raça. Ainda no caminho naquela manhã, o membro já havia compreendido a diferença nos níveis de raça através do sistema. Assim como esta águia gigante violenta de elite, ela possuía um poder muito superior ao de outras águias gigantes violentas de mesmo nível. Exatamente como está escrito no nível da raça, ela era a elite indiscutível desse grupo. Em termos de potencial e força, havia uma diferença absoluta em relação às águias comuns. Com um sistema que podia ver os níveis das raças, o membro poderia escolher aqueles desde o início. Bestas reconfiguradas com forte poder e potencial, esta era também uma de suas apostas nesta aposta. O tempo voou, e em um piscar de olhos, o tempo chegou ao dia do aniversário do membro. Infelizmente, hoje era uma sexta-feira, mas o membro no dia anterior já havia pedido férias ao professor, e ao saber que o membro iria contratar uma besta reconfigurada hoje, o professor deu sinal verde. Afinal, neste mundo, contratar uma besta reconfigurada pode ser considerado um grande evento na vida. Especialmente a primeira em sua vida, com o coração cheio de excitação, o membro acordou cedo hoje. Nesse momento, o céu do lado de fora da janela ainda estava cinzento. O membro vestiu um conjunto de roupas que ele gostava mais, e arrumou cuidadosamente as pontas das roupas, olhando para si mesmo no espelho. O membro assentiu com satisfação, como esperado de mim, tão bonito. Em seguida, o membro abriu a porta e saiu. Idiota, idiota. Ao ver a porta do membro se abrir, o papagaio na sala virou a cabeça. Gritou animadamente para o membro, seus olhos cheios de um brilho ansioso, como se dissesse: venha brincar comigo. Infelizmente o desejo do papagaio estava destinado a não ser respondido. E o bom humor original do membro começou a diminuir visivelmente. Algumas linhas pretas também apareceram em sua cabeça, embora ele soubesse que isso era apenas o resultado do papagaio repetindo o que ouvia. Mas ele ainda sentia que quanto mais pensava, mais perdia, quanto mais recuava, mais irritado ficava, pensando nisso. O membro aproximou-se com um sorriso amigável. Olhando para o membro que se aproximava dele, o papagaio inclinou a cabeça em dúvida. Iota, no segundo seguinte, o membro agiu rapidamente. Visando uma pequena pena do papagaio, ele arrancou uma, idiota. No segundo seguinte, o papagaio soltou um grito agudo e lamentoso. Depois de repreender o papagaio que lhe causou desagrado, Shen Yuan sentiu-se revigorado, em contraste com o papagaio lamentável, com lágrimas nos olhos, a esfregar com a asa a zona onde tinha perdido penas. Com aquele aspecto, como se estivesse a ver uma criança a ser maltratada, Shen Yuan, que fez tal ato, virou-se como um cafajeste, sem olhar para trás, e dirigiu-se para a cozinha. Abriu o frigorífico na cozinha e tirou o pão e o leite que estavam lá dentro. Neste momento, a porta do quarto dos pais de Shen Yuan abriu-se, e foi o grito lamentável do papagaio que acordou a mãe de Shen. Por isso, ela saiu para ver o que se passava. Assim que viu a mãe de Shen a sair, o papagaio imediatamente grasnou excitado, idiota, idiota. Enquanto grasnava, estendeu uma asa e apontou para a cozinha, parecendo uma criança maltratada. A queixar-se ao seu pai. A mãe de Shen foi até a cozinha e viu Shen Yuan à mesa de jantar. Neste momento, Shen Yuan já tinha acabado de comer o pão. A mãe de Shen estava ao seu lado. Ei, mãe, já acordaste tão cedo? Depois de dizer isto, Shen Yuan olhou pela janela. Lá fora, o céu ainda estava cinzento. HMPH, não devia ser eu a dizer isto? O sol nasceu a oeste. Tu, que adoras dormir até tarde, acordaste tão cedo? Depois de dizer isto, ela olhou para o papagaio na sala e disse: e não maltrates muito o meu pequeno idiota. Se fores maltratá-lo, lembra-te de o fazer em silêncio, fazendo tanto barulho. Se alguém não soubesse, pensaria que entrou um ladrão. Ouvindo a primeira frase, o papagaio na sala não pôde deixar de mostrar uma expressão comovida. Infelizmente, a comoção durou menos de 2 segundos. Assim que veio a próxima frase, o papagaio desmoronou-se. Eu não esperava que fosses este tipo de mestre. Devolve-me a minha comoção.
1000 palavras transformam-se em 2, idiota. Infelizmente, estas emoções estavam destinadas a não chegar à mãe de Shen e a Shen Yuan. Shen Yuan simplesmente assentiu e disse: entendido? Da próxima vez, vou certamente tapar-lhe a boca e arrancar-lhe as penas. Nunca a deixarei incomodá-lo. A mãe de Shen não disse nada, apenas olhou para Shen Yuan. Com um sorriso ridículo, disse: então é assim. Mãe, vou sair agora. Depois de falar, Shen Yuan levantou-se, saiu do seu lugar e planeou sair para o salão de filhotes de besta de reestruturação dos seus avós. A mãe de Shen sabia naturalmente o motivo de Shen Yuan se ter levantado tão cedo. Claro que não a ia impedir, desistiu de repreender o Ishui. Vai, vai. Assim que as palavras saíram, Shen Yuan calçou os sapatos a uma velocidade muito superior à habitual. Abrir a porta, fechar a porta, bang. Que criança, nem pensa em ter cuidado com a porta, tão descuidada. Nem sei o que está a fazer. A mãe de Shen olhou com carinho para a porta que se tinha fechado com estrondo. Olhando para o céu ainda cinzento lá fora, vamos voltar a dormir. A mãe de Shen, tendo tomado uma decisão, deu um passo em direção ao seu quarto. Caminhou, depois de se deitar na cama, olhando para o espaço vago ao seu lado. A mãe de Shen sentiu que se tinha esquecido de alguma coisa. Deixa pra lá. De qualquer forma, não deve ser nada de importante. Assim que saiu de casa, Shen Yuan sentiu uma corrente de ar frio a invadir. Ela não pôde deixar de tremer. Está um pouco frio esta manhã, mas um pequeno problema como este. Não é nada. Minhas bestas de reestruturação, estou a chegar. Shen Yuan correu meio a andar, meio a correr, a caminho do salão de filhotes de besta de reestruturação gerido pelos seus avós. Fora da cidade de Anin, uma besta gigante corria rapidamente. As paisagens circundantes recuavam a uma velocidade extremamente rápida, e nas costas desta poderosa besta estavam sentados 2 homens e uma mulher. Embora o tempo estivesse frio hoje, eles não sentiram nem um pouco. Acontece que esta besta gigante era uma besta com afinidade com a água, que regulava a diferença de temperatura nas suas costas, e o forte vento frio gerado pela corrida foi bloqueado pelo seu corpo enorme. Isto também levou a que, mesmo com o frio desta manhã, as pessoas nas suas costas não tivessem a mínima noção. Pais, será que o Dr. Jian ainda não acordou se formos tão cedo? Ai! Não há como evitar, a criança está doente, se não formos ver o velho Jian o mais rápido possível. Então ele não vai conseguir sobreviver. Depois de falar, a mulher também acariciou gentilmente um pequeno gato doente ao seu lado. O pai precisa mesmo de ir também? A loja não vai mais ser cuidada? Olá, tudo bem? Quem iria tão cedo? Recebemos adiantado e não nos falta esse tempo, não é o que seu pai disse, certo? Pessoas normais não iriam tão cedo, não se preocupe. O homem pensou. Sentiu que o que seus pais disseram não estava errado, que ninguém iria tão cedo, e quem fosse tão cedo provavelmente teria alguma doença grave, e essas pessoas eram o pai de Shen Yuan e seus avós. Naquele momento, eles não sabiam que naquela manhã, realmente havia alguém com uma doença grave que veio à porta de sua loja. Sua identidade era seu filho e neto. Naquele momento, os idosos da família haviam esquecido. Hoje era o dia em que Shen Yuan contrataria um relicário, e a única que se lembrava de tudo isso, a mãe de Shen, também havia se esquecido. Que o pai de Shen e ela haviam combinado que ele ajudaria a escoltar uma fera jovem para a cidade para tratamento. Enquanto Shen Yuan ia para a loja de relicários jovens de sua família, um vento frio soprou. Não pôde deixar de sentir um arrepio e espirrou violentamente. Atim! Shen Yuan fungou. O cara ao lado, atrás do filhote, diz que sou bonito. Eu sou realmente difícil. Suspiro. Talvez este seja o peso que os relicários devem carregar. Relicários, estou chegando. Preparem-se para receber a espiritualidade desta geração. Vovô e vovó, seu neto querido chegou. Cidade de Anin, perto do marco arquitetônico do Centro de Comércio de Suprimentos para Relicários. Situava-se um edifício, que não era muito alto, com apenas 2 andares. Mas possuía uma área de ocupação muito grande, a olho nu, ocupava pelo menos milhares de metros quadrados. Havia muitas árvores plantadas ao redor, e na porta principal do edifício estava escrito Loja de Filhotes de Relicários. Havia também alguns assentos em frente à porta, para descanso dos trabalhadores. Esta era a loja de filhotes de relicários de Shen Yuan, avô e avó. Não, Shen Yuan não era um pobre como eles. Pensavam que era um filho rico de terceira geração, mas ele era discreto.
fazendo com que seus colegas de classe pensassem que Shen Yuan era apenas de uma família comum. Shen Yuan ficou no vento frio. Olhando para a porta fechada à sua frente, ele ficou em silêncio. Meu jeito de sair de casa está errado. Então meus avós ainda não abriram a porta? Ou eles ainda não acordaram? Pensando nisso, Shen Yuan se aproximou, bateu na porta da loja e gritou: Vovô, vovó, vocês estão aí? No entanto, essas palavras estavam destinadas a não ter resposta. Shen Yuan, mais uma vez, seguiu o procedimento acima. Repetiu, mas infelizmente obteve o mesmo resultado. Há 2 dias, tinham combinado que ele viria à loja logo de manhã. Qual é a situação agora? Shen Yuan foi procurar a velha loja para pegar as chaves. A sugestão surgiu. Foi rejeitada por Shen Yuan. Afinal, para Shen Yuan, a casa ainda estava um pouco longe. Seriam 10 minutos? Então ele escolheu tirar o celular diretamente do livro de contatos. Encontrou o número do avô e ligou. Olá, o número que você discou está temporariamente indisponível. Por favor, recarregue o saldo do destinatário antes de discar. Shen Yuan escolheu desligar o telefone diretamente, encontrou o número da avó e ligou. Desta vez, não houve surpresa, a ligação foi feita diretamente. Mas logo Shen Yuan percebeu algo. Por que essa voz tem 2 tons? Pensando nisso, Shen Yuan desligou o som do seu celular. O toque do celular da avó de Shen Yuan ainda estava tocando. E estava vindo de dentro de casa. Shen Yuan, sem alternativa, Shen Yuan desligou o telefone novamente. Abriu a interface de recarga de créditos. Colocou o número do avô e clicou em recarregar. Após confirmar que a recarga foi bem-sucedida, ele abriu novamente o livro de contatos, encontrou o número e ligou. Nesse momento, o avô, a avó e o pai de Shen Yuan ainda estavam a caminho, mas já estavam se aproximando da cidade onde Jian Shoui estava. Ao ouvir o toque do celular no bolso, o velho Sr. Shen primeiro ficou surpreso e então riu alto. Com certeza são aqueles velhos me procurando. De novo não precisei pagar a conta de telefone deles, esses otários de verdade. A avó Shen achava o marido infantil. Sem outra opção, ele de propósito não pagou o telefone, esperando que seus velhos amigos pagassem por ele. E ainda chamou os outros de otários. Ok, atenda logo o telefone. Senão vai cair em breve. O velho Sr. Shen não demorou. Felizmente, pegou o celular. Nem olhou e atendeu o telefone. Alô, quem fala? Ah, sou eu, vovô. Assim que a ligação foi atendida, o velho Sr. Shen ainda estava se perguntando se seu velho amigo teria uma voz tão jovem. Com o outro lado chamando de avô, ele percebeu que era Shen Yuan, e isso fez-se sentir aliviado. Que ele não tinha zombado do outro lado como um grande otário ao abrir a boca. Senão, isto não é algo que possa ser resolvido com um envelope de dinheiro amassado. O Sr. Shen mudou imediatamente sua expressão. Ele mostrou um semblante amigável e amoroso, dizendo pessoalmente, meu bom neto. Hoje, vamos ligar para o vovô. A senhora Shen e o Sr. Shen ainda estavam confusos com a mudança de expressão do Sr. Shen. Com as palavras do Sr. Shen, todos entenderam. A senhora Shen não aguentou mais. Ela soltou uma risada. Da mesma forma, ele se lembrou que o Sr. Shen me chamou de grande idiota há pouco tempo. Vovô, você esqueceu de algo? Ao ouvir isso, o Sr. Shen ficou desconfiado, mas ele entendeu. Shen Yuan não falaria sem motivo. Deve haver algo importante. Ele começou a pensar arduamente. Que dia importante é hoje? De repente, ele teve uma ideia e se lembrou de alguns dias atrás. Algo que ele combinou com Shen Yuan, sobre o aniversário do neto e a assinatura da primeira besta exótica. O dia em que ele se tornou sua besta contratada. Pensando nisso, o Sr. Shen sentiu um aperto no coração e soltou um suspiro de alívio. Isso era muito mais sério do que o grande idiota de antes. Se isso não for tratado corretamente, não se trata mais de envelopes de dinheiro. Este avô, é claro, sabia disso. Hoje é o dia de você contratar sua besta exótica. Sim, estou na porta da loja agora. Vovô, vem abrir a porta. O Sr. Shen sentiu o celular em sua mão ficar excepcionalmente quente. Olhando para a expressão particularmente feia do Sr. Shen, a senhora Shen perguntou. O que aconteceu? O Sr. Shen cobriu o celular com a mão primeiro, para evitar que Shen o ouvisse, e tentou abaixar a voz. Ele disse baixinho. Meu bom neto está na porta da loja para contratar sua primeira besta contratada. Ao ouvir isso, a senhora Shen e o Sr. Shen ficaram ambos chocados. Assim como o Sr. Shen, eles também haviam esquecido. O que faremos?
O Sr. Shen olhou para os dois com uma expressão solene, esperando que a Sra. Shen e o Sr. Shen pudessem ter uma boa ideia. Você vê, quem mandou você vir? Que outra solução existe agora? Não podemos simplesmente abandonar a criança, certo? O Sr. Shen ficou chocado. Quem disse há pouco tempo para não se preocupar, não haveria ninguém tão cedo? Agora todos estão me passando a culpa. A besta que parecia um gato nos braços da vovó Shen também não podia mais esperar. Sem outra opção, o vovô Shen virou-se para o vice Shen, com uma expressão séria no rosto. Enquanto o vice Shen estava confuso, o que está acontecendo com você? Sua nora disse para você falar sobre algo tão importante? Você consegue esquecer isso? É assim que você é um pai? Vice Shen? Ele jogou a culpa em mim. Eu sou seu filho biológico. Tratar-me assim? Sua consciência não dói? O vice Shen, em dificuldades, começou a pensar rapidamente. De repente, ele teve uma epifania. Ei, espere um minuto. Eu avisei a mãe da criança quando saí, mesmo que tivéssemos esquecido. Se Shen Yuan saiu, ela deveria ter dito a Shen Yuan que saímos. Essa frase deu uma dica ao vovô Shen, que imediatamente pegou o telefone novamente. Alô, alô. Vovô, você ainda está aí? Eu estava um pouco tonto agora. Ah, sim. Meu bom neto, você está na frente da loja agora? Sim. Estou apenas esperando o vovô. Você já abriu a loja? Sua mãe não lhe disse? Dizer o quê? Um filhote na loja está doente, e agora estamos montando na besta do seu pai. No caminho para a cidade, Shen Yuan ficou atordoado. Ele nunca imaginou que sair cedo e suportar o vento frio lhe renderia esse resultado. O mais ultrajante é que a mãe Shen não lhe contou uma notícia tão importante. Ela ainda o viu sair e acenar para ele. O coração de Shen Yuan esfriou. O vento frio de inverno não o fez sentir tanto frio, mas o que está feito. Nada mais importa. Então, vovô, quando vocês voltarão? Não tenho certeza, mas deve levar algum tempo. O que você quer dizer é: não vai demorar muito, certo? Sim, deve ser. Ok, então eu vou esperar na porta. Depois de dizer isso, sem esperar que o vovô Shen respondesse, ele já havia desligado o telefone. O vovô Shen olhou para o telefone desligado. Seu rosto ficou feio. A vovó Shen olhou para a expressão feia do vovô Shen com confusão. O que aconteceu? O neto querido está zangado? Não foi bem isso. Então, por que sua expressão está tão feia? Ele disse que estava esperando na porta da loja. Você não disse a ele que esta viagem levaria pelo menos 2 horas ou mais? Eu disse, precisa de um tempo. Ele esperou por um tempo. Você não consegue falar com mais clareza? Você vai morrer? O velho Shen não refutou. Apenas abaixou a cabeça, querendo voltar atrás, mas hesitou em agir. Sentiu que o celular em sua mão pesava 1000 quilos. Após uma luta mental intensa, o velho Shen largou o celular. Esqueça, falaremos quando nos encontrarmos. O tempo passou devagar, o sol no céu subiu passo a passo. O membro sentado na cadeira na porta olhou para a hora no celular e ficou em silêncio. Já se passaram 2 horas desde a ligação. Infelizmente, o membro só pôde suspirar. Vovô, ele é um pouco irresponsável. O membro não estava como. O velho Shen temia que ele ficasse zangado. Pelo contrário, ele estava calmo. Se fosse apenas um membro com a mentalidade de um estudante do ensino médio, talvez ele tivesse explodido de raiva. Mas o membro, com a mentalidade de um adulto, não sentiu muito com o descumprimento do velho Shen. Ele entendia que o mundo sempre tem muitos fatores de força maior, que levam ao rompimento de acordos. Uma notícia de sua vida passada ele ainda se lembrava bem. Foi que um homem marcou um encontro com uma mulher, e o homem se envolveu em uma situação infeliz, o que o atrasou. Quando ele chegou ao local do encontro, a outra parte já estava zangada e tinha ido para casa. No final, terminaram o relacionamento. Mais tarde, o comportamento do homem de se envolver em situações infelizes foi descoberto. A notícia foi amplamente divulgada e o desenvolvimento subsequente deixou os internautas famintos por fofoca. Extasiados. Então um membro achou que seu avô deveria ter encontrado algum motivo de força maior, embora compreensível, esperar por tanto tempo. Ainda o deixava entediado. Que tédio! Vou dar uma volta. Assim que decidiu, o membro levantou-se e começou a andar sem rumo ao redor da cria de seu relicário ainda jovem. Ao virar uma esquina, havia outro muro que se estendia até onde a vista alcançava. É realmente grande. Shen Yuan não pôde deixar de suspirar ao olhar para as árvores ao redor.
Respirando o ar fresco da manhã, o coração de Shen Yuan não pôde deixar de se acalmar. De repente, Shen Yuan sentiu algo em seu campo de visão e se virou abruptamente. Olhando para o muro de seu estabelecimento, havia uma criatura com uma face adorável de boneca em forma humana. Vestia roupas tecidas com folhas verdes, medindo apenas 8 polegadas de altura para um adulto. Ele estava com as mãos apoiadas no muro. Esticando a cabeça, observava curiosamente os arredores. Ao ver o olhar de Shen Yuan se aproximando, assustado, ele se encolheu instantaneamente. Depois de um tempo, ele timidamente esticou a cabeça novamente. Há elfos na loja do meu avô? Shen Yuan ficou muito surpreso, afinal, este é um pet raro. Chegou a um nível raro, você não encontraria um elfo procurando por toda a cidade. No entanto, isso não significa que essa besta seja forte, pelo contrário. Elfos são conhecidos por serem fracos e inúteis como pets, eles basicamente não têm capacidade de combate nem muitas habilidades de apoio. Quanto ao motivo pelo qual Shen Yuan sabia, foi porque sua pequena quantidade e poder de combate inútil os levaram a serem usados como exemplos negativos para avisar os outros. Não é que quanto mais valioso um pet, mais forte ele seja, pelo contrário, por ser precioso. Isso levou as pessoas a não conseguirem deduzir sua linha evolutiva por exaustão, em vez disso, os pets comuns. Com seu grande número, eles descobriram muitas e variadas linhas evolutivas. Claro, também houve pessoas que criaram elfos. No entanto, essas pessoas são pouquíssimas, e uma delas é um elfo que evoluiu para um espírito de fogo. Seu corpo inteiro estava coberto por uma saia feita de chamas, controlando chamas para lutar, forte e linda. Isso uma vez explodiu o interesse de outras pessoas por elfos, mas infelizmente isso não durou muito. Logo, os elfos caíram novamente, como foi dito acima, sua pequena quantidade. Isso levou a que até hoje não se descobriu como esses espíritos de fogo de elfos evoluíram. Sem mencionar suas linhas evolutivas posteriores. Embora o espírito de fogo evoluído do elfo seja forte, com a segunda evolução de outros ressuscitados, e até a terceira evolução, eles foram deixados muito para trás novamente. Isso também levou os elfos, sempre sendo um símbolo de ostentação sem substância. Shen Yuan olhou para o elfo na frente dele e naturalmente se lembrou dessas coisas. Ao mesmo tempo, ele também estava muito curioso sobre como o elfo evoluiu para um espírito de fogo. Especialmente porque é um segredo que inúmeras pessoas desconhecem, o que o tornou ainda mais interessante para Shen Yuan. Criatura pequena de nível insuficiente, incapaz de evoluir. Atributos: sem nível LVE. Raça: elfo fantasia pequeno, raça nível. Líder: talento, fofo. Quando seduz com fofura, o bônus é enorme. Habilidade: bater palmas cantando e seduzindo com fofura. Criatura pequena e sua preciosa forma humana, besta exótica do tipo elfo fantasia pequeno. Versátil, sem fraquezas, gosta de orvalho diluído em flores. Após o painel aparecer, um membro imediatamente clicou em sua rota de evolução, que apareceu instantaneamente à sua frente. Várias rotas de evolução das pequenas criaturas. A maioria das rotas de evolução está relacionada a elementos. Espírito de fogo é igual a LV15 mais terra elemental de fogo. Espírito de água é igual a LV15 mais terra elemental de água. Espírito de vento é igual a LV15 mais terra elemental de vento. Espírito da terra. Ah, isso? Tão simples assim? Quem poderia imaginar as condições necessárias para a evolução da pequena criatura? São tão simples. Alguns podem pensar que a localização dessas auras elementais não é boa. Se você procurar lá, estará completamente errado. Locais especiais como vulcões e grandes oceanos podem atingir esse objetivo. Com isso, o membro ficou sem palavras. O membro, sem precisar pensar muito, conseguiu adivinhar. Considerando o baixo poder de combate das pequenas criaturas, os mestres que contrataram pequenas criaturas antes eram todos rigorosos. Provavelmente não se dignaram a enviar pequenas criaturas para lutar, nem a cultivá-las seriamente. Ou é por isso que seu nível não atende aos requisitos, ou eles cuidaram muito bem delas, fazendo com que não tivessem chance de entrar em contato com elementos, com medo de raios e chuva, com medo de desabar com a chuva, com medo de serem derrubados pelo vento. Foi por isso que apenas uma pequena criatura evoluiu para um espírito de fogo. Depois de saber a verdade, foi realmente sem graça. O membro fechou a rota de evolução e voltou ao painel anterior. De repente, os olhos do membro se arregalaram, como se visse algo terrível. Esta pequena criatura é na verdade de nível de líder.
Essa descoberta fez os olhos do membro se arregalarem. Olhando para os pequenos espíritos que ainda estavam empoleirados no muro, o membro soube. O nível racial representa o potencial e a força de toda a raça. Se um animal de estimação puder obter o título de elite, isso significa que ele possui força e potencial muito superiores a outros animais de estimação, sem mencionar o nível líder. Este é um nível racial acima de elite. Pode-se dizer que a elite das elites, sua força de combate é definitivamente a do nível comum, várias vezes, ou até mesmo dezenas de vezes a força de um animal de estimação. Pensando nisso, o membro sentiu seu couro cabeludo formigar. Ele sabia que tinha encontrado um tesouro. É provável que em toda a cidade de Pinchen, ou até mesmo em toda a província de Fuan, procure por animais de estimação, e então, talvez não consiga encontrar um. Um animal de estimação que já é de nível líder quando ainda está no estágio de nascimento, sem mencionar os raros pequenos espíritos. Em um instante, o membro decidiu quem seria seu primeiro animal de estimação exótico, e olhou com entusiasmo para os pequenos espíritos na parede. Felizmente, meus avós não estavam aqui, e ainda bem que minha mãe esqueceu de me contar, senão eu teria perdido. Neste momento, um membro agradeceu sinceramente a Shen Laoezi e a outros por o terem deixado esperando e a Shen Mu por o ter enganado. De acordo com o plano, não há necessidade de dizer mais, Shen Laoezi definitivamente não recomendaria elfos como galinhas famosas e fracas. Em vez disso, ele recomendaria animais de estimação de alta qualidade para ele, e então eu realmente teria perdido esses animais de estimação. Pensando nisso, o membro se sentiu culpado. É realmente um jogo de gato e rato, um jogo de perseguição e fuga. Este vento frio não foi em vão. O membro olhou com olhos ardentes para os pequenos espíritos na parede. Não sei se o brilho em seus olhos era muito intenso, fazendo com que os pequenos espíritos, que não estavam mais empoleirados, se escondessem novamente assustados. O membro esperou que os pequenos espíritos reaparecessem, e, enquanto isso, começou a organizar rapidamente suas palavras em sua mente. Tentando usar o mínimo de palavras para ganhar o favor dos pequenos espíritos de forma segura e eficiente, com todo o seu cérebro funcionando em alta velocidade. O membro rapidamente organizou seu plano de ação. Tudo esperou que os pequenos espíritos aparecessem. 10 minutos depois, um membro ficou pensativo olhando para a parede vazia. Devo dizer que é digno de ser um animal de estimação na loja de meu avô? Mas isso também é bom. Ainda tenho tempo para me preparar mais. Com o objetivo, um membro saiu de sua própria loja de animais de estimação pré-vendidos, e foi rapidamente para o centro de negociação de suprimentos para animais de estimação não muito longe. Pouco depois de o membro sair, os pequenos espíritos reapareceram, mas descobriram que o membro já havia saído. 9 Assim que o membro chegou à entrada do centro de negociação de suprimentos para animais de estimação, o funcionário se curvou. Olá, bem-vindo. Depois de entrar na loja, um membro não vagou por aí, mas foi direto ao balcão, sem esperar que a equipe do balcão falasse. O membro rapidamente declarou suas necessidades. Vocês vendem mel aqui? Após terminar de falar, o membro acrescentou. É melhor que seja mel de alta qualidade que a maioria das feras demoníacas goste. O funcionário do balcão ficou um pouco confuso com o que o membro disse, mas logo reagiu com um sorriso. Olá, cliente, temos muitos tipos de mel. Se a maioria das feras demoníacas gostar, recomendamos este mel. Dizendo isso, ele pegou um pote de mel com uma embalagem de aparência muito sofisticada de uma prateleira atrás do balcão. O líquido dourado parecia até emitir um leve brilho, fazendo com que parecesse apetitoso. Até mesmo o membro sentiu vontade de provar um pouco. O membro entendeu que este mel era exatamente o que ele precisava. Este mel é produzido por uma abelha blindada de nível 2. Tem um sabor doce e é extremamente delicioso. Para feras demoníacas de baixo nível, pode até aumentar sua força. Antes que o funcionário terminasse de falar fluentemente, o membro tirou o celular diretamente. Escaneie o código, por favor. Quanto custa? O membro pagou com sucesso. 13.888 yuan. Em seguida, o membro pegou as mercadorias imediatamente e saiu. O funcionário do balcão olhou para as costas do membro que se afastava. Droga, isso é um playboy? Ele nem sequer negociou o preço. Isso me deixa tão desconfortável. Um membro segurou o néctar em suas mãos, com o coração em chamas. Ele sabia que este contrato era agora quase certo. De acordo com a dica do sistema, este pequeno espírito gosta de néctar. Em outras palavras, não é apenas água com pólen? O mel não é feito por feras demoníacas coletando flores? Pode-se dizer que
O mel é uma versão super concentrada de néctar. Um membro acreditava que, quando visse este pote de mel e cheirasse seu aroma, e o provasse, ele certamente ficaria viciado. E foi exatamente nesse momento que o pai Shen, o vovô Shen e a vovó Shen também chegaram perto da loja. Seus passos eram muito pesados. A vovó Shen ainda segurava aquele gatinho em suas mãos. Seus cantos dos olhos estavam ligeiramente vermelhos. Quanto ao gatinho, ele ainda parecia fraco. Estava até mais fraco do que de manhã. Parecia que não lhe restava muito tempo. A consulta em Pinchen havia falhado. Sob o exame de um velho amigo em Pinchen, apenas o resultado de sua condição física muito saudável foi obtido. Este era o mesmo resultado dos exames anteriores dos médicos locais. Eu pensei que os médicos locais não eram bons. Eu não esperava obter o mesmo resultado quando enviei para meu velho amigo em Pinchen. Mãe, não fique triste. A vida e a morte são o destino. Ai, eu o vi crescer. Eu esperava vê-lo encontrar seu próprio mestre de mascotes, mas não esperava que o resultado fosse este. Terminei de falar e enxuguei os cantos dos olhos. O avô Shen também estava muito triste, assim como a avó Shen. Ele também viu este gatinho crescer, mas logo seu humor mudou, ficando ainda pior. Olhando para a loja vazia na entrada, o avô Shen desabou interiormente. Acabou. Meu querido neto esperou muito e foi embora com raiva. Ele já começou a pensar. Como pedir o perdão de Shen Yuan? Seria um grande pacote vermelho de 10.000, ou 10 grandes pacotes vermelhos de 10.000. Neste momento, uma figura distante, em altíssima velocidade, apressou-se em direção a este lado. Era Shen Yuan de longe. Viu seu pai e seus avós, e não pôde deixar de suspirar. É melhor chegar cedo do que chegar na hora certa. O plano original de ir até a parede onde os pequenos espíritos aparecem, foi diretamente alterado para entrar direto na casa para encontrá-lo. Logo Shen Yuan correu para a frente dos três, ofegante. Avô, rápido, abra a porta, com respiração ofegante. Shen Yuan disse rapidamente. Vendo Shen Yuan assim, Shen Fu franziu a testa. Já é um adulto. Como ainda é assim? Tum! Antes que Shen Fu pudesse terminar de falar, ele levou um tapa na cabeça. Ele se virou. E viu o avô Shen com uma expressão feroz. Como você fala com meu querido neto? Depois de dizer isso, no segundo seguinte, o rosto do avô Shen mudou de expressão, trocando por um sorriso gentil e afetuoso. Virou-se e disse a Shen Yuan em voz alta. Querido neto, espere um pouco. Seu avô abrirá a porta para você imediatamente, disse ele, e correu agilmente para abrir a porta, deixando apenas Shen Fu olhando para as costas de seu pai, com sentimentos mistos. Pai, você sabe, é por causa de você que minha posição na família é a mais baixa. Pensando triste, Shen Fu não pôde deixar de fungar, e enquanto o avô Shen ia abrir a porta, Shen Yuan notou o gato sem força na mão da avó. Seu olhar também foi atraído. Ei, este é o monstro doente? A avó Shen assentiu. Sim, é esta criança, mas ela não está doente. Ao ouvir isso, todos riram. Não doente. Como você sabia que ele não estava doente? Nesse momento, o vovô Shen e a vovó Shen, que voltaram após abrir a porta, e o vice Shen, todos estavam curiosos sobre como Shen Yuan chegou a essa conclusão. Isso deixou Shen Yuan perplexo. A existência do sistema era seu maior segredo, que ele não podia revelar nem mesmo para seus parentes. Não era que Shen Yuan não confiasse em sua família, mas sim que ele seria considerado louco. O problema com a besta de reestruturação à sua frente não era um problema. Desde o início, o vovô Shen e os outros três tinham uma ideia pré-concebida. Eles não estavam procurando um médico, mas um treinador de bestas de reestruturação. Gato sombrio, evoluindo. Atributos: sombra, nível LV10. Raça: fera, espécie de gato esguio. Nível da raça: comum. Talento: avançar. Onde houver sombras, o gato sombrio pode se agachar nas sombras. Habilidades: arranhão frenético, ataque surpresa, perfuração das costas, clonagem sombria. Gato sombrio, um assassino nas sombras, com habilidades extremamente fortes de ataque surpresa e ocultação. Em contrapartida, seu corpo frágil. O alvo está em processo de evolução. Extremamente carente de energia sombria. Sim, este gato sombrio está evoluindo. Ele parece fraco apenas porque usou toda a sua energia para manter a evolução. Quanto ao motivo de estar cada vez mais fraco, a culpa é de alguns que procuraram médicos em vão. Se ele tivesse ficado nas sombras, tudo bem, mas eles o levaram a procurar ajuda médica.
Se um gato sombrio pertencesse às sombras e pudesse obter energia sombria para se sustentar, então o gato sombrio que correu para procurar médicos nos últimos 2 dias teria morrido. Para não expor o sistema, um membro pensou um pouco e disse cautelosamente: na verdade, enquanto eu lia nos últimos 2 dias, vi esse tipo de situação. A situação daquela besta exótica é extremamente semelhante ao estado atual deste gato sombrio. Claro, o que o membro disse foi mentira, não havia tal coisa, era apenas uma desculpa. Shen Fu olhou para Shen Yuan com surpresa. Esse garoto consegue encontrar material de estudo extra sozinho. Livros de registro de reforços. Como eu não sabia? Na impressão dele, Shen Yuan só sabia comer, beber e dormir. Ele nunca imaginou que seu filho estaria se esforçando secretamente às suas costas. Pensando nisso, Shen Fu não pôde deixar de se culpar. Sentindo profundamente que não havia se importado o suficiente com seu filho e por ter errado com Shen Yuan antes, Shen Fu sentiu culpa. Ele decidiu que desta vez, ao voltar para casa, certamente iria à livraria comprar aquele conjunto de livros de exercícios clássicos. O nome dele é 5 anos de vestibular, 3 anos de simulação. Um livro divino cheio de vários conhecimentos sobre reforços. Ele estava determinado a ajudar seu filho. Pensando nisso, os olhos de Shen Fu pareciam queimar com uma chama ardente. De repente, Shen Yuan estremeceu. Ele olhou em volta com dúvida. O que está acontecendo? Por que sinto um arrepio? Foi imaginação? Após uma observação cuidadosa ao redor, ele descobriu que nada havia acontecido. Shen Yuan só pôde jogar esse arrepio de lado com dúvida. Ele olhou para trás. Yin Mao nas mãos de sua avó e continuou, de acordo com o livro. Ele deve estar com pouca energia, por isso se tornou assim. Tornou-se assim para reduzir o consumo de energia. Assim que disse isso, Shen Laoi e os outros 3 foram subitamente despertados. Combinado com o fato de que os exames recentes foram todos saudáveis, os 3 imediatamente concordaram com essa explicação. Eles não são pessoas sem senso comum. Isso também confirmou aquela frase: o participante está confuso, o observador é claro. Você quer dizer que Xiao Ying está prestes a evoluir? A avó Shen olhou para o Yin Mao fraco em suas mãos, surpresa. Shen Yuan concordou com a cabeça. Deve ser. Falando em falta de energia, geralmente há apenas 2 situações, uma é gerar uma nova vida, a outra é evoluir. Quanto à primeira situação, é absolutamente impossível. Afinal, este Yin Mao ainda é um bebê. A única situação restante é a evolução. Claro, a situação do Yin Mao também é um pouco especial. A evolução das feras de estimação é variada. Algumas evoluem instantaneamente, outras precisam de uma transformação completa e demorada. É por isso que nenhum deles considerou essa possibilidade. Afinal, a chance de evoluir era muito baixa, eles a descartaram preconceituosamente. Diante do resultado apresentado por Shen Yuan, todos ficaram surpresos. O gato bebedor olhou para ele algumas vezes mais. Velho, rápido, pegue um pouco de energia. A avó Shen, que sentiu pena do gato bebedor, ordenou imediatamente. Em seguida, ela pegou o gato bebedor sozinha e entrou na loja primeiro, pronta para encontrar um lugar mais fresco e confortável para o gato bebedor. Vovô Shen imediatamente concordou. Então ele apontou para o vice Shen. Rápido, pegue um pouco de energia, vice Shen. Que diabos? A mãe não te chamou? Por que você está me procurando? Vendo o vice Shen parado ali em transe, sem se mover, o vovô Shen franziu a testa primeiro. Em seguida, seus olhos brilharam ferozmente. O que foi? Minhas palavras não têm mais efeito? O vice Shen, que estava distraído, encontrou o olhar aguçado do vovô Shen e instantaneamente acordou. Ele saiu apressado. Pai, lembre-se de priorizar a energia para o gato bebedor. Ele é mais adequado para o gato bebedor. Ouvindo essa voz pertencente a Shen Yuan, o vice Shen teve uma ideia repentina. Ele se virou para olhar para Shen Yuan ao lado do vovô Shen, com um leve malicioso. No entanto, ao ver o vovô Shen bem ao lado dele, esquece, eu mesmo vou pegar. Olhando para as costas do vice Shen, que foi buscar o remédio obedientemente. Vovô Shen bufou, você é sensato. Caso contrário, você vai se arrepender. Em seguida, ele virou a cabeça, com um sorriso cheio de carinho. Vamos, neto querido, vamos escolher um reestruturado. Vovô confiou especialmente aos seus amigos canalhas nos últimos dias para prepararem alguns filhotes de reestruturados de primeira linha para você. Garantido que você ficará satisfeito. Dito isso, ele queria puxar Shen Yuan para ver
que Shen Yuan balançou a cabeça. Vovô, eu já escolhi. O quê? Você já escolheu? O que você escolheu? O vovô Shen ficou muito surpreso. Ele não sabia quando Shen Yuan já tinha tomado uma decisão. No entanto, ele não negou a escolha de Shen Yuan, mas queria confirmar o que Shen Yuan tinha escolhido. Afinal, contanto que seu neto gostasse, tudo bem. No máximo, ele procuraria aqueles velhos para conseguir coisas boas. Para o reestruturado do seu neto querido. Sim, eu já escolhi. Dito isso, Shen Yuan apontou para a direção onde ele tinha acabado de encontrar o pequeno espírito. Está naquele quintal. Aquele pequeno espírito. O vovô Shen assentiu enquanto ouvia. Ele acreditava que desde que ele estava em contato consigo mesmo desde criança. Muitos mestres de reestruturação, o olhar não vai ser ruim. De repente, ele franziu a testa. 653 descobriu algo errado. Espere, meu bom neto. O que você acabou de dizer? 654 sim, eu já escolhi. Errado. 655 é a segunda metade. A segunda metade é o pequeno elfo no pátio ali. 656 que diabos? Ouvindo o velho Shen ofegar de susto. 657 um pequeno elfo? Aquele famoso lixo inútil de estimação? Não. 658 que ele disse? Não pode deixar meu bom neto se desviar. Errado. 659 espere um pouco. De onde veio o pequeno elfo na minha loja? O velho Shen pensou de repente. 660 eu não tenho nenhum pequeno elfo na minha loja. Shen Yuan olhou para a expressão do velho Shen, de choque à determinação, 661 e depois a estranheza, e não pôde deixar de perguntar, vovô, o que há de errado com você? 662 o velho Shen tinha uma expressão estranha, nada, você tem certeza que viu um pequeno elfo? 663 sim, você não viu errado? Não temos pequenos elfos na nossa loja. 664 ouvindo o velho Shen dizer isso, Shen Yuan ficou surpreso por um momento e rapidamente pensou na razão. 665 vovô, você está lutando, para que eu não possa contratar um pequeno elfo. 666 você fingiu tão bem? Ah, sério? Não direi mais nada, falarei depois que eu contratar o pequeno elfo. 667 dito isto, ele entrou na loja por conta própria, dirigindo-se para onde estava o pequeno elfo. Afinal, não era a primeira vez que vinha. 668 Shen Yuan estava muito familiarizado com a disposição da loja. Ele começou a ir silenciosamente para o pátio à beira do muro onde descobriu o pequeno elfo. 669 olhando para as costas de Shen Yuan saindo, o velho Shen não o seguiu. Ele tinha certeza, 670 que não tinha pequenos elfos. Ele pensou que Shen Yuan tinha se enganado, sua própria loja. 671 que situação? Ele não sabia? Isso é bom também. 672 desta forma, os filhotes de lagarta que pedi para aqueles caras enviarem, talvez ainda possam ser úteis. 673 mais pequenos elfos, parece que meu bom neto gosta de beleza. Não. 674 tenho que ir arrumar aquelas poucas. Pensando nisso, o velho Shen também começou imediatamente suas próprias ações. 675 Shen Yuan, sozinho, começou a atravessar os edifícios. Mas como esta loja era realmente muito grande, 676 levou um pouco de tempo para chegar ao pátio onde ele descobriu algo errado. Espere, meu bom neto, o que você acabou de dizer? 654 sim, eu já escolhi. Errado. 655 é a segunda metade é o pequeno elfo no pátio ali. 656 4. Ouvindo o velho Shen ofegar de susto. Que diabos? 657 um pequeno elfo? Aquele famoso lixo inútil de estimação? Não. 658 que ele disse? Não pode deixar meu bom neto se desviar. Errado. 659 espere um pouco. De onde veio o pequeno elfo na minha loja? O velho Shen pensou de repente. 660 eu não tenho nenhum pequeno elfo na minha loja. Shen Yuan olhou para a expressão do velho Shen, de choque à determinação. 661 e depois a estranheza. E não pôde deixar de perguntar, vovô, o que há de errado com você? 662 o velho Shen tinha uma expressão estranha. Nada. Você tem certeza que viu um pequeno elfo? 663 sim. Você não viu errado? Não temos pequenos elfos na nossa loja. 664 ouvindo o velho Shen dizer isso, Shen Yuan ficou surpreso por um momento e rapidamente pensou na razão. 665 vovô, você está lutando, para que eu não possa contratar um pequeno elfo. 666 você fingiu tão bem?
Ah, sério? Não direi mais nada, falarei depois que eu contratar o pequeno elfo. 667. Dito isto, ele entrou na loja por conta própria, dirigindo-se para onde estava o pequeno elfo. Afinal, não era a primeira vez que vinha. 668. Shen Yuan estava muito familiarizado com a disposição da loja. Ele começou a ir furtivamente para o pátio à beira do muro onde descobriu o pequeno elfo. 669. Olhando para as costas de Shen Yuan saindo, o velho Shen não o seguiu. Ele tinha certeza, 670, que não tinha pequenos elfos, e pensou que Shen Yuan tinha se enganado, sua própria loja. 671. Que situação? Ele não sabia? Isso é bom também. 672. Desta forma, os filhotes de lagarta que pedi para aqueles caras enviarem, ainda podem ser úteis. 673. Mais pequenos elfos. Parece que meu bom neto gosta de beleza. Não. 674. Tenho que ir arrumar aquelas poucas. Pensando nisso, o velho Shen também começou imediatamente suas próprias ações. 675. Shen Yuan, sozinho, começou a atravessar os edifícios. Mas como esta loja era realmente muito grande, 676 levou um pouco de tempo para chegar ao pátio. Eu escolhi. Não. É a parte de baixo. A parte de baixo são os pequenos espíritos no quintal ali. 4. Ao ouvir isso, o velho senhor Shen deu um suspiro de alívio. Que diabos? Pequenos espíritos? Aqueles famosos animais de estimação inúteis e lixo? Não. O que estou dizendo? Não posso deixar meu neto amado se desviar, errado. Espere um pouco. De onde veio o elfo na minha loja? O velho mestre Shen de repente pensou. Não há elfo nenhum na minha loja. Shen Yuan olhou para a expressão do velho mestre Shen, de chocada a determinada. Há uma série de mudanças como estranheza. Ele não pôde deixar de perguntar. Vovô, o que há de errado com você? O velho mestre Shen fez uma cara estranha. Nada. Tem certeza que viu um elfo? Sim. Você viu errado? Não criamos elfos em nossa loja. Ouvindo o velho mestre Shen dizer isso, Shen Yuan primeiro ficou atordoado e rapidamente pensou na razão. Vovô, você está lutando para não me deixar contratar um elfo? Você até fingiu tão seriamente. A verdade é que não importa. Espere até eu contratar o elfo e depois falamos. Dizendo isso, ele entrou na loja por conta própria, indo para o local onde o elfo estava. Afinal, não era a primeira vez que vinha. Shen Yuan estava muito familiarizado com o layout da loja e começou a se esgueirar em direção ao pátio onde ele descobriu o pequeno espírito. Vendo a silhueta de Shen Yuan se afastando, o Sr. Shen não o seguiu. Ele tinha certeza de que não criava nenhum pequeno espírito e achou que Shen Yuan devia ter se enganado. Sua loja estava sob seu controle. Isso era bom. Dessa forma, os insetos de pele de galinha que pedi aqueles caras para trazerem como filhotes ainda poderiam ser úteis. Mas pequenos espíritos, parece que meu neto gosta daqueles com boa aparência. Não. Eu tenho que arrumar aquelas poucas. Pensando nisso, o Sr. Shen também começou sua ação imediatamente. Shen Yuan, sozinho, começou a atravessar as camadas de edifícios. No entanto, como a loja era muito grande, ainda levou algum tempo para chegar ao pátio onde ele viu o pequeno espírito. Este pátio está cheio de verde, na sua maioria de várias plantas e flores, e até há 2 gramíneas. Brincando e rindo, este pátio é um pátio dedicado aos reestruturados do tipo planta. Claro, isso não significa que todas as plantas neste pátio sejam reestruturados. Os reestruturados de plantas são apenas uma pequena parte. A maioria são plantas comuns cultivadas aqui. Assim que chegou aqui, Shen Yuan atraiu imediatamente muita atenção. Mas logo, os reestruturados voltaram a brincar por conta própria, ignorando-o. Shen Yuan também não encontrou o paradeiro do pequeno espírito, mas não entrou em pânico. Ele acreditava que o pequeno espírito estaria definitivamente aqui. Shen Yuan tirou o mel de alta qualidade que tinha preparado, abriu-o de uma vez, e uma fragrância tentadora espalhou-se imediatamente. Começou a espalhar-se para os lados. Assim que Shen Yuan estava confiante de que o pequeno espírito não resistiria à tentação e apareceria, o inesperado aconteceu. No momento em que a tampa do mel foi aberta, todos os reestruturados de plantas viraram-se todos para Shen Yuan num instante, mesmo aqueles sem olhos, viraram a direção. Todos podiam sentir a tentação do mel nas mãos de Shen Yuan. Era ainda mais tentador do que o seu favorito, o Jinkla. Mais tentador, então a cena diante dele fez Shen Yuan engolir em seco. Neste momento, ele só sentiu que o mel nas suas mãos era extremamente quente. Se fosse nesta situação, Shen Yuan talvez ainda dissesse uau, incrível. Mel de topo para sempre.
mas agora, olhando para um grupo de bestas de estimação que o encaravam fixamente, ou melhor, o mel nas suas mãos. Shen Yuan sentiu-se extremamente confuso, admirado com o poderoso efeito do mel e preocupado com o seu efeito excessivamente poderoso. Shen Yuan até pensou, se tivesse comprado mel de primeira classe, o resultado seria o mesmo. Neste momento, o alvo de Shen Yuan apareceu, Shirp. O pequeno espírito esfregou os seus olhos sonolentos e apareceu num galho de árvore, usando seu pequeno nariz, cheirando o ar, com uma expressão de desejo. Logo, ele encontrou a fonte e lançou o seu olhar para o mel nas mãos de Shen Yuan, Ship. Acontece que o pequeno espírito estava a dormir. Foi o cheiro do mel das mãos de Shen Yuan que o acordou. Ao ver a chegada do verdadeiro protagonista, Shen Yuan sentiu um pouco de consolo. Pelo menos o mel nas suas mãos era eficaz. No entanto, isso não significa que o perigo tenha sido evitado. Pelo contrário, neste momento, as bestas de estimação de plantas ainda se olhavam fixamente, mas era só isso, eles não tinham agido precipitadamente. Ao mesmo tempo em que olhavam para Shen Yuan, também se olhavam mutuamente com cautela, como companheiros no mesmo quintal. Todos podiam sentir que este mel tinha um bom efeito no seu crescimento. Cada planta ansiava por ele em seus corações, e quando a situação estava prestes a ficar tensa, o pequeno elfo deu um passo à frente, apontou para si mesmo primeiro. Depois apontou para Shen Yuan, e então para todas as feras de estimação vegetais presentes. Após os vegetais se olharem, eles começaram a se comunicar em sua própria maneira, emitindo sons de chá-chá incessantemente. No final, todos os vegetais chegaram a um consenso, todos assentiram ao pequeno elfo, concordando que o pequeno elfo seria o representante e juiz para a distribuição. Então Shen Yuan viu o pequeno elfo voar para sua frente, apontou para o mel, depois apontou para si mesmo, pedindo. A aparência era como se perguntasse se poderia lhe dar o mel que tinha em mãos. Shen Yuan naturalmente aceitou. Afinal, foi comprado para o pequeno elfo. Shen Yuan estendeu a mão, colocou o mel na palma da mão e a estendeu para o pequeno elfo. Shen Yuan alegremente abraçou o pote de mel com o braço. O levantou com esforço e foi até os vegetais, começando a compartilhar o mel. Aqueles com bocas engoliram com suas bocas, os que não tinham, espalharam o mel em suas raízes que pareciam pernas. Todas as plantas pareciam ter expressões de prazer, e o pequeno elfo também, durante este período. Lambia de vez em quando o pote de mel em suas mãos. Cada vez que lambia, seus olhos se transformavam em forma de lua crescente de felicidade. Sob a distribuição do pequeno elfo, todas as feras de estimação vegetais ficaram muito satisfeitas. O quintal, que um momento antes estava sombrio, estava agora cheio de uma atmosfera alegre. Aproveitando este momento, Shen Yuan foi até o pequeno elfo no meio dos vegetais. E como a pessoa que trouxe um mel tão delicioso e milagroso, os vegetais não impediram sua aproximação. Pode-se dizer que Shen Yuan, com o mel, havia comprado todas as feras de estimação presentes. Neste momento, aos olhos dessas feras de estimação, Shen Yuan era um ótimo cara. Ou uma ferramenta que trazia mel delicioso. Vendo Shen Yuan se aproximar desta vez, o pequeno elfo não se escondeu como da última vez no muro. Apenas olhou para Shen Yuan, que se aproximava, com curiosidade, inclinando a cabeça. Nesse momento, o coração de Shen Yuan também começou a ficar tenso. Se teria sucesso ou não dependia deste momento. Quando ele se aproximou o suficiente do pequeno elfo, ele primeiro respirou fundo, para tentar acalmar sua ansiedade, e então Shen Yuan olhou seriamente para o pequeno elfo à sua frente e disse: "Você quer se tornar minha fera de estimação contratada?" Embora o pequeno elfo recém-nascido não entendesse bem o que Shen Yuan estava dizendo, ele sentiu que Shen Yuan era uma boa pessoa. O pequeno elfo recém-nascido, ainda assim, assentiu com a cabeça, e num instante, o coração de Shen Yuan voou do desespero para o paraíso. Os cantos da sua boca abriram-se incontrolavelmente. Se não temesse assustar o pequeno espírito e causar alguma alteração, Shen Yuan provavelmente teria rido loucamente neste momento. Para evitar discussões, Shen Yuan estendeu imediatamente a mão para tocar o pequeno espírito. No momento seguinte, começou a seguir o tutorial, tentando comunicar com o pequeno espírito à sua frente e completar o contrato. Num instante, ambos começaram a emitir um forte brilho fluorescente, e um círculo mágico com runas desconhecidas gravadas começou a aparecer no chão. No momento em que o círculo mágico apareceu, imediatamente repeliu todas as bestas de relíquias vegetais próximas. As bestas de relíquias vegetais repelidas não expressaram insatisfação, pelo contrário, afastaram-se ativamente sozinhas.
olhando para o círculo mágico que apareceu à sua frente com reverência. Meu querido neto, onde estás? Vovô vai levar-te a ver aquelas bestas de relíquias de armas de combate. Nesse momento, uma voz veio de fora, segurando ainda um livro com pelos. Havia também pelos de algumas bestas de relíquias desconhecidas presos nele. Certo, mas neste momento, o membro que está no momento crucial do contrato não tem tempo para se preocupar. Ele sentiu uma força a ser transmitida do pequeno espírito. Este é o feedback de assinar um contrato. Um mestre de relíquias receberá uma pequena parte da força da besta de relíquias, cerca de 5. Embora não seja muito, ainda assim deu aos mestres de relíquias alguma capacidade de autodefesa. No entanto, a atenção de Shen Yuan não estava aqui neste momento. O seu mar de consciência começou a sofrer mudanças drásticas. Uma floresta começou a aparecer no seu mar de consciência. Este é o espaço da besta de relíquias que se pode obter ao tornar-se um mestre de relíquias. Um lugar que é definitivamente mais adequado para a besta de relíquias que está a ser contratada existir. É um local para as bestas de relíquias descansarem e recuperarem. No espaço da besta de relíquias, as bestas de relíquias podem estabilizar os seus ferimentos, impedir que os ferimentos piorem e recuperar lentamente. Claro, se os ferimentos forem muito graves, ainda haverá o risco de morte para as bestas de relíquias. Embora o espaço da besta de relíquias tenha muitas vantagens, isso não significa que as bestas de relíquias gostem de ficar no espaço da besta de relíquias. Algumas bestas de relíquias preferem ficar do lado de fora, em vez de estarem dentro do espaço da besta de relíquias. O velho Shen, vendo que Shen Yuan não respondia há muito tempo, começou a aproximar-se da direção de onde Shen Yuan tinha partido. Quando viu a aparência atual de Shen Yuan, o velho Shen abriu a boca e arregalou os olhos. Até mesmo o livro que ele segurava escorregou das suas mãos, e ele nem se apercebeu. Como alguém que já passou por isso, ele estava muito familiarizado. Esta era exatamente a luz e o círculo mágico gerados durante o contrato. E a pessoa dentro era, sem dúvida, o seu neto, tanto a altura familiar quanto a forma. O velho Shen apressou-se a desviar o olhar para outra existência que estava a brilhar, olhando para sua forma humanoide e aparência adorável. Combinado com o que o seu neto tinha dito antes sobre o pequeno espírito, o coração do velho Shen estalou. Acabou. Totalmente acabado. O velho Shen desmoronou mentalmente. Instantaneamente, o velho Shen chorou amargamente. Meu querido neto, vovô sente muito por ti. Achei que te tinhas enganado, mas não esperava que houvesse realmente um pequeno espírito. A culpa é do vovô. Numa distração, deixei um pequeno espírito emboscá-lo e prejudicá-lo. Neste momento, vendo tudo o que tinha acontecido, por mais relutante que estivesse, o velho Shen só podia aceitar tudo isto. À medida que o brilho de Shen Yuan e do pequeno espírito atingia o pico, o contrato entre os dois foi concluído, e então o brilho de ambos começou a desaparecer. O padrão de cabelo sob seus pés começou a desaparecer lentamente. Shen Yuan e o pequeno espírito também abriram os olhos. No momento em que seus olhares se cruzaram, pareciam saber o que o outro estava pensando. Após a conclusão do contrato, o coração de Shen Yuan e do pequeno espírito estavam intimamente ligados. Pode-se dizer que nem mesmo um casal se compara à relação entre um mestre de restauração e uma besta de restauração. A partir de hoje, você se chamará Xiao Ling. Socorro! O mestre de restauração está novamente no salão. Shen Yuan está sentado em uma cadeira. Em seus braços, ele segura o pequeno espírito que acabou de contratar. Ele está olhando nervosamente ao redor. O pequeno espírito agarra-se ainda mais às mangas de Shen Yuan. Sentindo o nervosismo de Xiao Ling, Shen Yuan estendeu a mão e acariciou sua cabeça, tentando acalmar suas emoções. E para dizer que é eficaz imediatamente, após receber o consolo de Shen Yuan, as emoções de Xiao Ling se estabilizaram consideravelmente, e ele até começou a gostar. Aquela aparência era como um gatinho preguiçoso. Shen Yuan levantou a cabeça e olhou para a frente. Neste momento, sentados à sua frente estavam o vovô Shen, a vovó Shen e o vice Shen. A cena parecia um interrogatório triplo, e a atmosfera no local estava opressiva. Todos eles tinham uma característica em comum, que é que seus rostos estavam muito feios. Se tivesse que haver uma diferença, seria que o rosto da vovó Shen estava particularmente sério, e o vovô Shen estava muito deprimido e autorrecriminador. Quanto ao rosto do vice Shen, era muito estranho. Descobriu-se que depois que a vovó Shen e o vice Shen acomodaram o gato escondido, eles se depararam com o vovô Shen, que estava desanimado. Ambos ficaram muito chocados ao saber que Shen Yuan contratou um pequeno espírito. Depois de saber toda a causa e efeito, a vovó Shen repreendeu o vovô Shen severamente.
A saliva voou diretamente para o rosto do vovô Shen. O vice Shen estava tanto chocado quanto feliz. Chocado com a notícia trazida pelo velho, seu filho contratou um lixo de origem desconhecida. Um pequeno espírito de restauração. Feliz por ter visto uma peça tão grande, ele até sentiu uma satisfação secreta. Afinal, nada é mais satisfatório do que ver seu próprio pai ser repreendido por sua mãe. Por um momento, ele até sentiu que contratar um pequeno espírito por Shen Yuan não era necessariamente uma coisa ruim. Depois de repreender o vovô Shen severamente novamente, a vovó Shen finalmente se acalmou um pouco. Ela errou ao pensar que repreender mais era inútil. A vovó Shen imediatamente levou o vice Shen e o vovô Shen para encontrar Shen Yuan. Isso levou ao interrogatório triplo inicial, embora fosse chamado de interrogatório. Mas ninguém falou. A vovó Shen, a iniciadora, sentou-se no meio. Ela olhou primeiro para o vovô Shen, que estava desanimado. Neste momento, o vovô Shen estava sentado em seu lugar, acariciando o rosto de seu amado neto. Neto, o avô sente muito por você. A culpa é do avô. A vovó Shen virou a cabeça. Este sujeito não tem salvação. Em seguida, ela olhou para seu filho. Assim como o vovô Shen, o vice Shen também estava em seu lugar, acariciando. Muito legal, como esperado, minha mãe é a melhor. Faz muito tempo que não vejo essa cena, é muito legal. Este sujeito também não tem salvação. Você fica tão feliz quando eu repreendo seu pai. Embora ela pensasse assim, a vovó Shen não começou a falar por conta própria. Na verdade, ele não sabia o que dizer por um momento. Censura, raiva, falta de ambição. No final, foi Shen Yuan quem não aguentou mais. Ele tomou a iniciativa de quebrar o ambiente opressor. Avô, avó, eu sei o que vocês querem dizer. Não se preocupem, eu tenho meus próprios planos para o pequeno Lin que escolhi. Mas ele é aquele elfo sem rota de essência? Ao ouvir isso, Shen Yuan sorriu para sua avó. Não se preocupe, vovó, eu já não sou imaturo. Entendo o que estou fazendo. Tenho meus próprios planos para escolher o pequeno Lin. Ao ouvir Shen Yuan dizer isso, a vovó Shen só pôde suspirar. Deixemos assim. Embora seu primeiro pet seja um pouco fraco, não é um grande problema. No máximo, você começará um pouco mais tarde que os outros. Shen Yuan naturalmente sabia que sua família estava agindo para o seu bem. Mas o pequeno Lin é um pet de nível líder. Mesmo que seja um elfo, é um líder. Como um pet comum seria seu oponente. E depois de evoluir, o pequeno Lin, que explode completamente sua própria força, será incrivelmente poderoso. De qualquer forma, Shen Yuan acredita firmemente em sua escolha. Então é isso. Avô, avó e pai, tenho algumas coisas para fazer, então já vou. Shen Yuan não planejava mais ficar, pois não via sentido nisso. O tempo provará tudo. Dito isso, Shen Yuan se levantou e saiu, deixando os três se entreolhando. Velho, o que é? Contate seus amigos criadores de pets. Para que eu os chame? Peça ajuda a eles. Veja se consegue encontrar uma rota de essência para o elfo. Ao ouvir isso, o velho Shen entendeu. Qual é a dificuldade do elfo? O mundo todo sabe disso. Isso é sua essência. Contanto que a rota de essência seja encontrada, um pet inútil não será um pet inútil. Pelo contrário, será um pet extremamente poderoso. Ok, vou contatá-los imediatamente. Agindo rapidamente, o velho Shen pegou o telefone e discou. Olá, o número que você discou está desligado. Por favor, recarregue para o destinatário antes de ligar. O velho Shen desligou e mudou para outro número. Bip, olá, o número que você discou está desligado. Por favor, recarregue para o destinatário antes de ligar. O velho Shen, que não desistiu, mudou para outro número novamente. Olá, o número que você discou está desligado. Por favor, recarregue para o destinatário antes de ligar. O velho Shen olhou para o telefone em sua mão, com uma expressão de nojo. Vocês são cachorros? Eu só disse uma coisa. Vocês são grandes idiotas? Para que todos me copiam assim? Sem outra opção senão pedir ajuda, o velho Shen só podia recarregar obedientemente para o outro lado e então ligou para mais algumas pessoas. Olá? Não é o grande idiota Shen? O que aconteceu? O sol nasceu no oeste? Ligue para mim. O velho Shen franziu a testa, a força em suas mãos aumentou involuntariamente, fazendo com que o celular emitisse um som de rangido. Pare de besteiras, preciso da sua ajuda. É assim que você me pede ajuda? O velho Shen apertou ainda mais o celular. Deslize para Levin. Apareceu na tela. Por favor, me ajude. Ok. Ah, muito melhor. Diga o que você quer. Ajude-me a encontrar uma rota de essência de um pequeno espírito.
O outro lado, no segundo seguinte, desligou o telefone. O velho Shen olhou para o telefone em sua mão. Encontrou o número novamente e discou. Em seguida, com um clique, foi imediatamente desligado. O velho Shen não desistiu e discou novamente. Após várias tentativas, finalmente o outro lado atendeu o telefone do velho Shen novamente. Assim que atendeu, foram 3 avisos. Não posso ajudar. É isso, pare de ligar. Somos amigos há tantos anos. É tão difícil pedir um pequeno favor? Um pequeno favor? Você está falando sério? Assim que você fala, é sobre uma rota de essência de um pequeno espírito. Você sabe o quão difícil isso é? Agora, nem mesmo o espírito de fogo que apareceu foi pesquisado. Você sabe disso? O velho Shen ficou em silêncio. Ele sabia muito bem sobre essas coisas. Vendo que o velho Shen ficou em silêncio por um longo tempo, o outro lado parou e disse: Diga, o que aconteceu? Você não viria até mim sem motivo para ser insultado, certo? Como velho amigo. Ele sabia muito bem que seu amigo era um covarde. Ele suportou seus insultos por tanto tempo sem refutar. Deve ter acontecido algo grande. Meu neto contratou um pequeno espírito. Assim que isso foi dito, o outro lado aspirou um sopro de ar frio. Seu neto tem um gosto único. Quanto a isso, o velho Shen suspirou em seu coração. Ai, quem diria? Ele nunca imaginou que seu neto seria um Humolicon. Os membros aqui não sabiam de nada sobre ele. Ele estava caminhando na estrada com o pequeno espírito. Os membros na estrada não prestavam muita atenção à estrada sob seus pés. A maior parte de sua atenção estava concentrada à sua frente. No painel transparente que só ele podia ver, o sistema finalmente desbloqueou após contratar Xiao Ling como membro. Jin, parabéns ao anfitrião por contratar com sucesso a primeira besta selvagem. A receita de criação para despacho foi desbloqueada. Por favor, o anfitrião, dê uma olhada. Jin, espero que o anfitrião continue se esforçando. Ao elevar uma besta selvagem para o nível 31 e contratar 3 bestas selvagens, o sistema será ainda mais desbloqueado. Se inicialmente o sistema apenas concedeu a ele a capacidade de ver os dados das bestas selvagens, então, o sistema atual pode realmente ser chamado de Sistema Auxiliar de Cultivo de Bestas Selvagens. Mesmo que seja apenas um desbloqueio preliminar, os membros podem sentir seu poder. Começou a listar várias receitas de suprimentos para a criação de bestas selvagens, poções de recuperação de despacho que aceleram a recuperação da força física das bestas selvagens e recuperação durante o despacho. Cubos de energia de despacho que podem aumentar a força dos animais de estimação de forma suave e inofensiva, aumentando o poder de vários atributos. Várias receitas de despacho, etc. Se tomarmos a poção de recuperação de despacho como exemplo. Após ler sua descrição, o membro descobriu que seu efeito superava em muitos produtos do mercado. Poções de recuperação de despacho que custam dezenas de milhares de yuans, e até mesmo em alguns aspectos pode rivalizar com a poção de recuperação definitiva no mercado. Embora o membro estivesse muito ansioso para ir imediatamente ao centro de comércio de suprimentos para animais de estimação e comprar em grande quantidade os materiais necessários para fazer esses cubos de energia e poções. Mas neste momento, ele não estava andando. Ele estava a caminho de uma ruína secreta. Muitas pessoas podem se perguntar: por que uma cidade pequena teria um centro de comércio de suprimentos para animais de estimação? Isso ocorre porque a cidade de Anin possui uma ruína secreta para despacho. Uma ruína secreta é um espaço adicional, ou um pequeno mundo adicional que se anexa à estrela das bestas de Jade e se conecta a vários lugares do mundo. Sua área pode ser grande ou pequena, pode ser apenas do tamanho de uma província. Se for grande, pode até atingir a área de quase metade da estrela das bestas de Jade. Isso é muito exagerado. É preciso saber que a área do planeta Estrela das Bestas de Jade é muito maior que a da Terra. Após uma viagem, o membro parou em frente a um prédio imponente. Associação de Bestas de Jade. Olhando para o prédio em frente, o membro leu pessoalmente. Após pronunciar seu nome, ele abriu a porta sem hesitar com Xiao Ling. Entrando, ao abrir a porta, todo tipo de barulho começou a preencher os ouvidos dos membros. Sentado no ombro do membro, balançando as perninhas com orgulho, o pequeno escamoso não pôde deixar de tapar os ouvidos. O som da porta se abrindo imediatamente atraiu muitos olhares para dentro da casa. No entanto, ao verem o pequeno escamoso no ombro do membro, olhem, é um duende. Não esperava ver o duende de Julho aqui. SSSSS.
Isso é uma maravilha, não é? Este irmão é realmente azarado, ter contratado um duende. Embora muitas pessoas estivessem discutindo, nem todos eram assim. Aqueles com conhecimento mostraram expressões solenes. Os duendes são de fato fracos, eles sabem disso, mas são preciosos. Quem conseguiu uma besta tão pesada, não parece uma pessoa comum de qualquer jeito. Quanto às opiniões alheias, o membro não teve nenhuma flutuação psicológica. Afinal, quando era um duende de Júlio, ele já sabia o que enfrentaria. Ele usaria o tempo para provar a força do duende, e assim dar um tapa na cara do mundo inteiro. Mas o pequeno espírito era diferente. Ele não entendia por que todas essas pessoas o olhavam assim. Esses olhares o deixaram desconfortável e ofendido, e suas palavras o feriram profundamente. Felizmente, tudo isso não durou muito, apenas alguns segundos. Eles desviaram o olhar e foram cuidar de seus próprios assuntos. O membro, com a mente conectada, conseguia sentir o humor deprimido do pequeno espírito. Ele estendeu a mão e acariciou sua cabeça. Não é culpa sua, você é o mais forte, acredite em si mesmo. Socorro! O pequeno espírito, consolado pelo membro, gritou em resposta ao membro. Com a vontade de lutar queimando em seus olhos, ele decidiu que um dia provaria sua força para aqueles que o desprezavam. Vendo o pequeno espírito com a vontade de lutar despertada, o membro sorriu. As pessoas ao seu lado que ouviram as palavras do membro tinham expressões estranhas. O duende é o mais forte? Irmão, você bebeu demais? Ficou assim por causa disso. Depois de consolar o pequeno espírito, um membro dirigiu-se ao balcão para tratar de documentos. Por um acaso, o lugar estava vazio, permitindo que os membros obtivessem seus documentos sem espera. Chegando ao balcão, o membro dirigiu-se ao funcionário lá dentro. Ok, por favor, espere um momento, disse o funcionário, abaixando-se. Pegou um formulário de uma gaveta e entregou-o ao membro. Por favor, preencha suas informações de identidade. O membro pegou o formulário, olhou-o e começou a escrever. Terminei, disse o membro, entregando o formulário que acabará de preencher. O funcionário pegou o formulário, olhou-o e assentiu. Ok. Por favor, espere um momento. Ele então se afastou do balcão. Cerca de 10 minutos depois, ele reapareceu, segurando um pequeno cartão. De volta ao balcão, ele entregou o cartão ao membro. Olá, seu certificado de pré-professor de ataque. Obrigado. O membro pegou o cartão, confirmou o conteúdo e levantou-se imediatamente para deixar a associação de pré-professores. Alguém pode se perguntar por que o membro foi a um reino secreto e obteve um certificado da associação de professores de área. É porque entrar e sair do reino secreto requer um certificado de pré-professor. Somente com ele os guardas do reino secreto permitirão a entrada e saída. Pré-professores de ataque só podem entrar em reinos secretos de ataque, enquanto pré-professores supremos podem entrar em reinos secretos supremos e reinos secretos de ataque, e assim por diante. Tudo isso é para proteger a segurança dos pré-professores, para evitar que novatos cometam atos imprudentes. Tendo obtido o documento necessário, um membro continuou sua jornada em direção ao reino secreto. O número de pedestres na estrada aumentou. Em pouco tempo, uma estrutura semelhante a uma fortaleza apareceu diante do membro. O centro desta fortaleza era a entrada do reino secreto. Na entrada da fortaleza, dezenas de guardas inspecionavam os certificados dos pré-professores que iam e vinham. Claro, era apenas uma formalidade. Afinal, este era apenas um reino secreto de ataque. Pode-se dizer que o nível de perigo não era muito alto. Claro, isso não significa que o reino secreto de ataque seja completamente inofensivo. Seu centro ainda abriga muitas feras de estimação incrivelmente poderosas. No entanto, desde que você não se ponha em perigo, praticamente não haverá grandes problemas. Os membros passaram rapidamente na inspeção e entraram na fortaleza. Durante o processo, foram novamente recebidos por olhares estranhos de guardas ou transeuntes, por outro motivo. A existência do pequeno elfo era muito chamativa, os membros a ignoraram completamente. Chegaram diretamente ao centro da fortaleza, a entrada do reino secreto também apareceu diante dele. Era uma entrada que parecia um espelho, no qual surgia uma enorme floresta, quando as pessoas entravam e saíam. E ondas surgiam. Este era o reino secreto da Cidade da Paz, a Floresta da Reconstrução. Um membro entrou no reino secreto e, no instante em que pisou nele, sentiu uma forte sensação de perda de peso. No segundo seguinte, ele já estava em uma área gramada, não muito longe.
Havia uma grande e densa floresta. Um membro entendeu que já havia chegado ao reino secreto da Floresta da Reconstrução. Este reino secreto, como o nome sugere, a maioria dos animais de estimação dentro dele eram criaturas do tipo inseto. Embora a ameaça não fosse muito alta, ainda era muito perigoso para um novato como membro. Um membro guardou o sinalizador de resgate dado pelo pessoal da administração do reino secreto. Um membro não achou que usaria essa coisa, afinal, ele só queria testá-lo um pouco desta vez. Mas ele não achou que sofreria perdas. Todos eles cultivam animais de estimação por um longo tempo antes de ousar entrar no reino secreto. Para evitar encontrar animais de estimação selvagens poderosos e arriscar suas vidas e as de seus animais de estimação, mas isso não foi um problema para o membro. Afinal, a força de cada animal de estimação era exibida em seu painel de sistema. Vamos, Xiaolin, um membro chamou. Xiaolin, voando no ar e olhando curiosamente ao redor, começou a caminhar em direção à floresta. Socorro! O pequeno elfo imediatamente bateu suas pequenas asas e seguiu o membro. Ao longo do caminho, o membro também estava selecionando alvos para Xiaolin, animais de estimação selvagens com mais de LV10, finalmente um alvo ideal. Apareceu diante do membro. Era um filhote de monstro comendo folhas de árvore lentamente. Seu corpo tinha cerca de um pé de comprimento, ou seja, cerca de 33 centímetros, muito maior do que o pequeno elfo. Filhote de monstro, nível insuficiente. Não pode evoluir, atributo.